Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E é com muita alegria que hoje eu conversei com a Alessandra Hatzel. E full disclosure, a Alessandra é minha prima irmã. E além disso, ela é uma executiva com anos de carreira como in-house. E justamente por isso eu queria trazê-la aqui. A gente conversou sobre como que é o processo de tomada de decisão dela para a escolha dos escritórios, sobre relacionamento com os escritórios. A gente falou também sobre precificação, negociação e também, será que rankings jurídicos fazem parte e são importantes para a tomada de decisão dela? Ficou curioso? Ficou curiosa? Vem comigo. Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. Uma dúvida que surge muito, né? Quando a gente começa a falar sobre, puxa, não é sobre você, é sobre os clientes, você tem que focar neles ou nela, tal. O pessoal sempre vai, porra, mas eu nunca vou falar sobre mim. Eles sempre ficam com essa dúvida, sabe? Eu nunca vou... E aí um pouco do que eu fico trazendo para eles é falar assim, você se qualifica por meio da sua preparação. Sim. Para estar ali na frente. É. Você se qualifica por meio de boas perguntas, boas provocações. E você se qualifica trazendo histórias e track record que tenham sentido para os desafios, para os objetivos daquele cliente específico. Você não precisa contar a sua história Exato. antes. Não, você pode contar ela durante também. Exato, eu acho que esse... E aí a brincadeira, o paralelo com o médico, a médica é exatamente esse. O que eu falei para eles, eu falei assim, olha, no nível que a gente atua, dificilmente um cliente ia topar se reunir com você se, né, minimamente algum filtro você não tivesse passado, que é a mesma coisa do médico e da médica. Sim. Você não vai em qualquer médico, qualquer médica, né? Por vezes você vai por uma expertise, você vai por um poder de atração. É verdade. E por vezes você vai por recomendação, falando, puxa, esse médico, essa médica é sensacional. Então, você não... Eu sinto neles, a frase que eu falei pro aluno, até o Iago, se ele estiver ouvindo aqui, eu falei, Iago, no final das contas, a gente parece que a gente não acha que a gente merece estar lá. Então a gente fica overqualifying, a gente quer se qualificar, a gente quer mostrar que a gente merece estar lá, então a gente quer falar da gente porque a gente é muito legal. A gente é muito bom e é isso que vai fazer você contratar a gente. Sim. Eu acho que você ainda não tomou a decisão que você não sabe que eu fiz LLM na NASA, ou você não sabe que eu fiz tal coisa. Você sente um pouco isso? Assim? Acho que sim, e me leva um pouco a outra coisa que a gente já discutiu, que é a questão do... E eu fiquei pensando nisso, por que que eu não contrato... abri não sei, um caderno ali de indicação de escritórios premiados, fui lá e achei um nome, é este o nome. Sim. Por que que é difícil isso? Porque você, geralmente, para procurar, você quer já saber o que aquela pessoa ou fez no tema, ou pensa no tema. E aí, olhando muito pro meu universo, assim, de coisas que às vezes demandam várias etapas ou uma construção... O escritório, acho que talvez como os médicos ou não, ele também tem uma construção daquele tema, né? Então, se eu preciso ter um olhar um pouco mais conservador na tomada de risco, eu preciso alinhar com o que esse escritório tem falado em relação a isso. Ele é um pouco mais conservador ou não? E é por isso que é difícil você simplesmente abrir e falar, eu vou nesse nome aqui, olha, ganhou prêmio. Você não sabe, em relação ao que você precisa, aonde que o escritório tá. E o direito, ele é muito amplo, ele é subjetivo. Você pode, sim, ser mais arrojado, ou estar acostumado, ou estar trabalhando com clientes. Então, eu vejo em escritórios parceiros meus, mas que dentro desse universo do mercado financeiro começaram a atender startup. E eu tô ali trabalhando numa instituição financeira mais tradicional, menos tomadora de risco... Não é sempre que eu vou conseguir alinhar. Isso quer dizer que o advogado não é bom? Não! Mas quer dizer que talvez... Que contexto importa. Muito. E aí eu acho que é por isso que não basta você se apresentar. Se você não entende o que o cliente, o contexto do cliente naquele momento, é difícil você fazer a venda certa. Perfeito. Porque ele não tá só te perguntando, como é que eu monto este relatório? Como é que eu monto este relatório neste momento do meu banco, tendo em vista o que está acontecendo? E aí, eu acho que isso que você está dizendo de trazer o exemplo, funciona muito bem. Porque no final, eu acho, de novo, né, esse anseio, os americanos falam que é um qualifying arms race. Então a gente acha que a gente está competindo por atributos, características nossas, quando na verdade a gente está
tentando conectar com isso que você está falando. E É. por vezes eu vou chegar à conclusão que não sou eu. Eu lembro muito, Ale, e até quero te fazer uma pergunta sobre esse cenário pré-compra, vamos chamar assim, que Tá. você falou um negócio que eu achei muito interessante. Mas eu lembro muito que eu estava quando eu fazia outros setores, ainda faço, mas menos, né? E aí eu fui numa empresa que os caras falaram, não, aqui é venda faca na caveira, não sei o que lá. Eu falei, cara, não sou eu. É. Uma coisa é você falar que eu vou fazer uma palestra, um treinamento, que tem empolgação, tem energia, mas eu não sou o cara da faca na caveira. Tem outros que são e vão encaixar muito melhor. Então, isso não significa que eu não tenha conhecimento sobre venda consultiva, significa que o meu fit para aquele momento que eles estão precisando. Sim, não é esse. Eu não acredito muito em palestra muito motivacional, não é Sim. minha praia, não tô dizendo, não vou aqui entrar num juízo de valor, não tem, eu sou alemão, não vou acreditar em palestra motivacional. Fala motivacional, caramba, Dá você uma tem que planilha vender. e um controle. Exato, uma vogal, né? Uma vogal. Mas enfim, aí eu achei super interessante o que você falou sobre esse, vamos chamar de pré-compra, vai, então você tá lá com problemas, essa lição de casa que você faz antes de você contactar o escritório, né? Porque eu venho falando muito sobre isso. Sim. A gente tem um cliente hoje que eu ouvi de uma empresa, por exemplo, eu achei super interessante. Eles falaram que eles levantaram os dados via jurimetria e buscaram escritórios que tinham expertise com determinado tipo de demanda e numa determinada Olha, que legal. região. Sim, Pegaram, viram aquilo e aí foram entrar em contato com o escritório. sim. Você concorda um pouco com essa lição de casa pré-compra, né? Quando você tem um problema, como é que vocês fazem isso? Eu concordo e eu acho até, então, em vários lugares pelos quais eu passei, a questão do departamento jurídico e das compras no departamento jurídico eram sempre diferentes. Por quê? Porque não adianta uma área de procurement que vai conseguir fazer a licitação e olhar o preço, enfim, mas tem toda uma questão técnica. Que aí eu acho que entra muito isso, não adianta necessariamente ser o melhor preço se para aquilo que você precisa não vai ter toda. O escritório não vai ser o fit, ou não vai ter toda a entrega. Uhum. Ou, eu preciso fazer um memo que eu preciso de 5 áreas diferentes dando suas Sim. visões. Nesse escritório aqui eu só tenho 3 áreas. E a área de procurement às vezes não vai saber isso, né? Ter Porque, Mas eles estão envolvidos, muitas vezes, dependendo do tamanho da organização, estão envolvidos nesse processo. Não, porque você precisa rodar pelo Sim. fluxo, né? Você não pode desviar das suas políticas internas, mas você tem uma participação muito maior, talvez, da área contratante, que é o jurídico. Por quê? Porque ela tem que fazer toda essa leitura e às vezes uma conversa, não é um e-mail, olha, eu preciso, me assessora nessa operação. Você tem que contar o que está acontecendo, você tem que contar timing, Sim. você tem que ver equipe, quem precisa estar envolvido. Então, eu acho que super funciona essa lição. Uhum. Já aconteceu até comigo numa conversa dessas, o escritório mostrar pra mim que eu não precisava, era um parecer, no caso. Que sensacional. Mas aí o que Você acontece? não sabe o que você não sabe, volta, né? Você não sabe o que você não sabe. É isso que eu falo pra eles. Eles levam a valor de face muitas coisas. Vê se você concorda. E óbvio que eu não tô generalizando. Eu acho que você tem contextos e contextos. O que eu falo pra eles falo assim, olha, a tomada de decisão em organizações melhores estruturadas, e a gente vê isso acontecendo no middle também, eu sempre uso o agro como exemplo. Sim, eu sei que você tem um background super grande. O agro, eu já treinei muita empresa que atende o agro. O agro tem um desafio que é essa mudança geracional. Então, você sai de uma venda hiperrelacional, em que você Sim. tinha com o dono, a dona da fazenda, né, do grupo, Sim. que agora tá vindo uma segunda geração que fez Harvard, fez um Ivy League da vida e tá vindo com uma mentalidade de business, dados e tal. E os vendedores, as vendedoras com muita dificuldade de navegar esse novo cenário. Então, procurement, por exemplo, o escritório foge de procurement igual o diabo foge da cruz e xinga procurement, não sei o que lá. E aí o que eu tento trazer para eles é o seguinte, contexto importa. Então, nem sempre, aí eu queria te ouvir, minhas assumptions são, né, eu assumo que nem sempre vai ser o menor preço, que é um pouco do que você estava dizendo, eu queria entender melhor esses fatores de tomada de decisão. Sim. Se você vai dançar com procurement, eventualmente você tem que sugerir envolver procurement antes também, porque todo mundo, é o mesmo camarada que compra caneta Bic, legal, mas como que eu consigo trazer ele ou ela para essa visão de, putz, isso aqui é diferente, seja porque a área demandante, a área técnica vai trazer essa visão, ou você é um vetor disso, de repente eu tô conversando com você, você concorda? Sim, eu acho que você pode até provocar e falar, olha, eu pelo que você tá me contando, eu acho que a gente tem alguns caminhos. Sim. Me fala se você
quer que eu já te coloque esses caminhos? Você quer envolver alguém do seu jurídico? É o lance da pergunta, né? Sim. A pergunta é a resposta. Sim. Então, e comunicação, eu acho que a gente fala Falo bastante sobre isso já. isso Sim. sempre. E que quando você tem esse desalinhamento, é muito É um difícil telefone sem conseguir... fio. É, E eles acham, por vezes, só porque o cliente é uma multinacional, um cliente gigantesco, que tá tudo mega alinhado e não tem telefone sem fio. Então, tem. quando eles recebem... E tem várias coisas aí interessantes, né? Eu acho que quando você recebe uma RFP ou o que seja, muitas vezes fala, não, tá tudo... O cliente tá tudo lá. Não, por vezes tá errado. E aí, essa capacidade com diplomacia e empatia de trazer uma provocação, puxa, Lê, de repente eu não sei se você vai precisar disso. E aí o que acaba Sim. acontecendo é que essa reatividade, pra mim, de duas uma, ela é premiada com a comoditização, então eu sempre falo, quanto mais tarde você chega nesses ciclos, Tá. menos chance você tem de eventualmente voltar à casinha. O que eu tô querendo dizer com isso? Se eu consigo te pegar early in the game, quando você Sim. tá pensando sobre esse negócio... Você desenvolve junto. Você desenvolve junto, Sim. você vai, puxa, de repente aqui. Por quê? Porque por vezes eu tô lá pra compor preço. E aí você já vai com isso fechado na cabeça e não tem uma discussão de, tá bom, vamos voltar para o que precisa e por que precisa e para quando precisa. Não, assim, e como eu vou básico, provocar né? a Lê nesse estágio do game, eles às vezes têm muito... Ah, Bruno, eu não posso dar pitaco no processo de compra do cliente. Eu falei, lógico que você pode. Deve. E de novo, não é arrogância. Sim. Mesmo que seja por meio de perguntas, porque eu falo, a gente vende o que a gente vende todo santo dia. Não necessariamente, óbvio que no banco você está acostumada, mas por vezes é algum assunto que é um assunto novo, um assunto específico, que eu já vi que... Vou te dar um exemplo real fora do mercado jurídico. Quando começou todo o hype de metaverso, um amigo meu, ele começou a fazer campanha de marketing no metaverso. Agora, o que isso significa? Don't know. Legal. E aí eu lembro que ele estava me trazendo um case que eu falei, cara, eu até anotei, que eu falei, eu vou dar isso como exemplo. Quem que compra uma campanha de marketing no metaverso? Aí você fala assim, pô, marketing. Ele estava falando do primeiro projeto que ele foi vender. Tá. Aí o gerente de marketing dessa multinacional conhecida, ficou mega empolgado, porque tava bem naquele hype do metaverso, só que ele falou, meu, animal. Shows no Minecraft. E assim, projeto de 500 mil, Tá. não era pouca, uma campanha grande e tal. E aí ele falou, meu, mega empolgou, a gente mega alinhou as coisas, não converti. Ele não converteu porque eles não envolveram o pessoal de tecnologia. Pra saber se dava pra fazer aquilo. Então. De fato. Eu acho que quando a gente tá na empresa, a gente consegue ver mais, desenvolver produto. Uhum. Acho que é daí que nasceu aquela coisa de você colocar todo mundo numa sala, né? Os agiles, vamos já colocar tudo. Porque você precisa de visões diferentes. Sim. E você precisa, às vezes, pensar em coisas que são muito fora da sua área, porque Sim. senão aquilo não vai evoluir. Ou eu acho que mais no mundo jurídico, às vezes eu tô respondendo perguntas que não cobrem exatamente o que a área tá preocupada, né? Porque o fato do jurídico contratar um escritório para fazer uma consultoria ou para assessorar num determinado projeto, não quer dizer que todos os assuntos daquele projeto são assuntos jurídicos. Sensacional. E aí você precisa, quem que vai fazer esse meio de campo? E aí precisa ser uma coisa muito alinhada, né? Sim. E o escritório saber que ele vai ter que conversar com, não sei, a área de techs. Sim. A área de produtos. Sim. E não são os advogados. Então essa coisa do, eu não vou dar pitaco, eu acho que o pitaco ele tem que vir, né? Quer melhorar suas habilidades de vendas, prospecção, networking, negociação, experiência do cliente? Não deixa de conferir os nossos cursos voltados para o mercado jurídico. Basta acessar o nosso site struns.com.br. Lá em cima você vai achar a nossa página de cursos. A gente tem curso online ao vivo, curso presencial, cursos gravados, tem diversos temas super interessantes, não deixe de conferir. Vou agora me colocar no lugar das aflições que eu escuto todo santo dia, tá? Eu acho que essa é a beleza de ter você aqui, trazendo essa perspectiva, né? Poxa, a gente precisa... Esse negócio de ser client-centric, né? Estourou um cano de todo mundo falar que é centrado no cliente, mas no final do dia, não, nem tanto. Sim. Então, sempre que eu falo que as nossas preferências não determinam o que é a verdade, é sobre isso. Eles têm muita dificuldade. Eu falo, cara, às vezes o que é commodity para um cliente não é para outro.
Ou às vezes o que é importante num contexto não é para outro. Sim. E a gente acha que é one size fits all, que eu vou vender tudo sempre da mesma forma, com o mesmo jeitão, porque é mais fácil, né? Eu tenho um discurso pré-pronto, vou lá e faço go through the motions, né? Eu vou lá e faço meu discursão padrão. Mas pensando nessa tomada de decisão em contexto, que a gente tá falando um pouco sobre o que para você, sentada na cadeira já há bastante tempo de executiva, né? Em mercado jurídico, e você tem outras áreas também, mas quais fatores que normalmente você leva em consideração quando você vai escolher, assim, eles ficam muito preocupados com isso, né? Então, fatores de tomada de decisão, a gente já tá tateando um pouco. Sim, acho que a confiança. Tá. E aí a confiança, ela é curiosa, porque não é uma coisa só de relacionamento, eu acho que tem muito a ver com isso, mas tem a ver com essa venda, né? Então, Sim. o que aquele profissional, o que aquele escritório tá fazendo ali que me faz acreditar que eles vão resolver a minha questão, né? Eles vão me entregar uma coisa dentro do prazo, da forma que eu pedi, sem muitas idas e vindas. Então, a confiança no trabalho técnico, né? Acho que seria esse primeiro ponto. Eu acho que tem uma coisa de relacionamento, sim. Porque, e principalmente em momentos de construção ou de pressão de tempo, você não quer necessariamente alguém que você tenha que explicar todos os detalhes do zero. Você busca alguém que já conhece. Olha, eu sei que a Lê hoje tá numa empresa que faz isso, ou faz agro, então eu preciso já pensar em registro de garantia no agro, sabe? Sim. Uma coisa que já entenda um pouquinho mais do seu negócio. Eu acho que vem um pouco da experiência do quanto você tá vendo esse escritório, esse profissional envolvido nas suas questões. Então, o mercado jurídico tem Ambima, né? Tem a BBI, tem a BBC, tem Febraban. Olha que interessante. E os escritórios estão lá. E aí você já sabe quem tá acompanhando, quem tá escrevendo sobre aquele assunto. Aí aquilo que eu falei, que é dar um match com a cultura da sua empresa, ou com o contexto da questão da sua empresa. Se você está participando desses fóruns e você tem os escritórios lá que estão já olhando a questão, escrevendo sobre isso, você já sabe como eles estão se posicionando, né? Então, acho que isso ajuda. Então, esse posicionamento, só um parênteses que eu achei isso sensacional. Então, é um misto de posicionamento do escritório nesses lugares, né? Em que você está presente. E tem também, se eu puder inferir, um pouco do marketing de conteúdo também. Então, o que eu tô pondo para ir, né? Com certeza. Por que eu tô falando mais do... marco de câmbio e não de outra, sabe? Porque é aqui que eu tô concentrando. Porque você tá consumindo conteúdo na sua cadeira, certo? Sim. Né? E no final você tem um oceano. E no final você tem um oceano. O que eu falo de uma forma ou de outra, a gente tá competindo pela atenção dos nossos clientes, né? E uma forma de eu me fazer presente, eu chamo de força multiplicadora, né? Sim. O inbound, né? O marketing de conteúdo, ele é uma força multiplicadora. Porque é isso, a gente começa a se relacionar à distância. Você fala, pô, cara, eu gostei do que ele falou sobre aquele assunto. E eu vou meio que começando... Você faz sentido? Acho que sim. E eu acho que como cliente, uma das coisas que eu vejo mudando é o papel dessa escuta. Ou escuta que eu digo você absorver um pouquinho o que... Esse mundo de fornecedores pode te trazer. Sim. Porque antes era uma coisa muito de você sentar com o escritório e contar o seu problema. E acho que a mesma questão que acontece com os escritórios acontece do lado do cliente também. De você ter que ficar, olha, eu sou assim, eu faço isso, o meu problema é esse. Versus você, às vezes, num fórum desses. E às vezes pode ser um congresso, pode ser uma reunião mensal de uma BBI. Você ouvir o que está acontecendo... E trazer como é que aquilo se aplica para você, ou quando você precisar de alguma coisa, o que aquela coisa vai ser. Então, esse papel da escuta também, eu acho que ele é bem importante. Sim. Mas você estava falando de uma coisa, que eu até anotei um asterisco aqui, que eu ia falar, né, um ponto que eu queria te perguntar, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está trazendo. Eu venho falando muito forte sobre o que eu chamo de força gravitacional do status quo. Tá. Uau. Chique, né? Não sei se tenho medo. Que envolve basicamente o seguinte princípio, vê se você concorda. Se você não concordar, agora já tá no livro, não vai ter jeito. Vai estar no segundo livro, a gente vai agree to disagree. Mas brincadeiras à parte, pode discordar. Exato. Que é basicamente o seguinte, tem um sacrifício pro cliente operar com um novo escritório. Sim. Eu tô inferindo aqui, mas é um pouco do que você tá dizendo. Puxa, não conhece o jeito que eu... Tem. Concorda com isso? Tem um switching cost, tem um custo de troca, né? Tem um risco envolvido. Eu perco velocidade, porque por mais que seja um escritório que tenha expertise, ele não sabe como você, Alê,
gosta de... Concorda? Vamos partir daí. Concordo, vou além. Eu acho que tem esse custo, inclusive, quando sou eu a ler em outro lugar. Explica melhor. Então, acho que quando eu troco o escritório, então tô sentada lá no banco e decido que, para um determinado assunto que eu sempre usei o escritório A, eu vou usar o B. Eu acho que sim, tem tem um esforço, né? Sim. De explicar, olha, qual que é a história da empresa, qual que é a história desse tema que tá me trazendo aqui, o que eu preciso, em quanto tempo. Aquela negociação do, vamos ter 3 rodadas de comentários, vamos fazer 2 calls. Se é o A, né, ele já sabe que eu não quero muitas rodadas, eu prefiro que eles me liguem. O B, eu vou ter que fazer todo esse exercício. Vou ter que ver quem que eu preciso chamar. Quando às vezes fazendo com o escritório A, ele já vai falar, pô, você não quer checar com o fulano lá da área tal? Que você eu checo com o fulano. Então eu acho que tem. Sim. Mas o que eu percebi também é que conforme eu mudo de lugar, então saí do banco A e fui pro banco B, não tem um esforço aqui também. Porque você herda, ou você tá falando de trazer aqueles pra... Se eu trouxer o mesmo escritório que já trabalhava comigo no banco A, eu também vou ter um... Perfeito. Porque eles vão me conhecer, mas eles não vão conhecer o ecossistema. Entendi. Então, interessante. Eu acho que toda mudança tem, sim, um esforço. E aí se você tá Vamos falar sobre isso, que isso é um assunto super interessante, porque eu venho falando muito sobre pontos de entrada. Tá. Então eu parto da premissa que quando isso tá posto, e aí a pergunta, eu já vou te fazer essa pergunta também, quando que você topa esse sacrifício? Guarda essa. Né? Quando que mesmo assim você topa esse sacrifício? E aí uma das coisas que eu tô falando, que a gente discute é quando você tem essas mudanças de stakeholder. Tá bom. Então quando eu tenho uma mudança de stakeholder, eu achei super interessante o que você trouxe, porque eu nunca tinha pensado por essa lente. Por vezes pode abrir um ponto de entrada. Né? Trocou alguém relevante, trocou a diretora jurídica. Sim. Só que eu nunca tinha ouvido alguém falar no que você tocou, que puxa, porque o que a gente fala, a premissa que eu tinha anterior, e eu já mudei de ideia aqui agora, era que... Você vai trocar no livro? Deixa eu entender. Não, o livro permanece. O livro eu não vou mexer, dona Alessandra. Não, só pra saber se eu causei esse estresse. Não causou. Não, porque a gente tá falando... Assim, é uma faceta que eu nem abordo nessa forma no livro e eu não tinha pensado sobre ela. Eu parti de uma premissa, que agora eu vejo que ela é parcial, que puxa, se a Lê trabalhava no banco A e a Lê vai trabalhar no banco B, grande chance dela querer trazer os Trusted Advisors dela junto, né? Sim. E aquilo abre uma oportunidade para eu, que prestava serviço pro banco A, quem sabe até continuar prestando serviço para o banco A, mas idealmente. Também, né, e ter o banco B. Só que você trouxe uma lente que eu não tinha pensado, que na verdade faz todo sentido se você pensar sobre o custo da troca no seguinte lugar. Puxa, e se a Lê chega, e normalmente, né, você trabalhou em instituições super conhecidas, no final do dia também, se você assume lá o banco B, e aí você troca um fornecedor-chave, dá algum BO, it's on you, né? Então, assim, você mexer também nessas estruturas quando você tá chegando também não é simples. Sim. Concorda? Não concordo. É difícil e ainda mais porque você tem que chegar fazendo as perguntas, né? Então, o mesmo conselho. Então, chegar derrubando tudo e falando, não, agora eu quero... ainda mais quando você vem, então, talvez no consultivo seja mais simples. No contencioso, imagina que você chega num lugar que tem uma carteira de contencioso que está sendo cuidada por 2 escritórios. Sim. Aí você vai ter que conhecer, você vai ter que ver em que fase do processo que tá, né? A gente tem que discutir honorários. É complexo. Então... A Aline, que foi entrevistada no começo dessa temporada, que foi diretora jurídica no Will Bank. Tá. E tem um trecho da fala dela que eu quero botar num quadro, assim. Que ela tava falando, a gente tava falando sobre esse assunto, e ela falou assim, puxa, no Will teve um determinado momento que eu quis trocar o escritório que fazia o contencioso trabalhista nosso. Todo mundo do meu time falou pra eu não fazer. Eu fui lá e fiz, foi um caos. Nunca mais quero passar por isso na vida. Foi a frase dela, nunca mais quero passar por isso na vida. Mas aí eu queria emendar. Então, quando que você topa esse sacrifício? Então, partindo da premissa que você tem uma zona de conforto disso, né, do escritório de conhecer, e vamos já imaginar que você está no banco Ali e operando com os seus fornecedores, seus escritórios, os caras que já conhecem. Quando que você topa o sacrifício? E quando eu digo trocar, não é literalmente trocar. Tá. Pode ser simplesmente trazer alguém novo no mix, né? Legal. Não, sim. Acho que tem alguns pontos, né? Vou começar pelo mais simples, e que é um que aí não é muita autonomia minha, que é uma coisa top-down de custo. Tá bom.
você precisa reduzir, como todo Tá. banco, precisa reduzir Um X% haircut em de orçamento. Uhum. fornecedores. Então, eu acho que custo a gente não pode descartar, né? Tá. É sempre um item, sim. Aí eu vou pra minha veia também, austríaca, não alemã, mas igual, bem semelhante, de organização. Sim. Então, já aconteceu de chegar num lugar que era o contrário, eram muitos fornecedores e talvez não precisava estar daquele jeito, não tinha nada tão complexo para estar na mão de, sei lá, 15 escritórios. Um lugar que reduziu o tamanho, né? Não era um crescimento, era o contrário. Então, você olha e fala, poxa, mas será que precisa estar na mão de tanto escritório? Porque aí entra toda a organização da empresa, o procurement, o cadastro. Sim. Quando você está num banco, você precisa fazer um due diligence constante desses fornecedores. Sim. Então, a gente atualiza anualmente. Você precisa olhar a PLD, você precisa olhar hoje em dia ESG, socioambiental. O que esse escritório faz? Tem alguma... Então, Isso coloca a carga no sistema, né? Bastante. Se você tem 10 escritórios... Fora a gestão, né? Fora a gestão enfim. Então, acho que para otimizar e organizar, eu acho que esse é um ponto. Interessante. Acho que vale o sacrifício quando você quer trabalhar com alguém que você já conhece a linha, já conhece o trabalho e você precisa de algo específico. Tá, então uma expertise aí, pode exato. ser um assunto específico, Super. legal. E o que eu falei lá atrás da confiança de você ter os seus trusted advisors já. Então, para mim, o que é muito forte, regulatório. Tá. Eu sempre vou ter alguma discussão regulatória. Perfeito. Tô enquadrada, não tô? O que eu preciso fazer? E aí, quem que eu vou chamar? Quem eu sei que me atende no regulatório, já sabe o que eu quero ver, já sabe com o que eu tô preocupada, já sabe como é que eu faço gestão de risco e aonde é que o meu apetite de risco está para aquele tema. Então, acho que a confiança entra bastante. E os escritórios vêm reclamando muito de precificação. Tá. Imagino. Como é que você sente isso do outro lado do balcão, assim? Eles vêm reclamando que cliente só olha preço, o cliente é tudo desleal. O que você vê? Como é que você enxerga isso? Eu tô do outro lado há muito tempo, né? Eu já trabalhei em escritório, então eu lembro um pouquinho dessa dor, mas eu tô do outro lado há muito tempo. E de fato, eu acho que é um pouco cíclico também a questão de como é que as áreas jurídicas são colocadas dentro da empresa, né? Então, se você tá num momento onde o jurídico não é tão estratégico, você não tá sentando em todas as decisões, de fato vem uma pressão maior para você não gastar com isso, que né? É visto como custo. É visto como custo, é visto como apoio, você não tá fazendo um elo tão... Isso não é estratégico. Presente com a estratégia, com o negócio. Agora, se você tá numa organização onde esse tema, você consegue ver que ele encosta em todos os outros, né? Ele vai estar em produto, ele vai estar em negócios, ele vai estar no seu financeiro, ele vai estar em comunicação, porque hoje em dia, para o setor financeiro principalmente, tem muita coisa regulamentada. Eu acho que você consegue lidar um pouco melhor com essa pressão de custo. Mas, de novo, olhar para a empresa... Então, vamos supor que é uma empresa que está fechando uma área de negócio, uma empresa que está fechando no Brasil, né? Eu trabalho com os estrangeiros aí um tempo. Você não vai ter a possibilidade de necessariamente gastar tanto com aquilo, né? Então, a gente volta ao contexto também. Contexto, eu acho que é sempre isso. Sim, eu acho que se criou um pouquinho essa cultura da negociação, né? Eu já vou... E aí, pode ser que a empresa já parta eles vão pôr um pouco mais para você. Para fazer essa dança. Não acho que é isso. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Tipo, acho que já paguei mais pela minha pressa, mas também já consegui negociar quando eu falei, olha, nesse aqui eu não consigo fazer por esse preço, mas eu queria muito fazer com você. O que dá pra, né? Então, eu acho que também a comunicação e a transparência. Eu acho que você sempre ter essa transparência e mostrar a intenção, né? Então, olha, aqui para esse assunto não é por aí, vamos tentar outra coisa. Eu tento trazer para eles, eu falo, olha, gente, ponto 1, né? Conversas de negócio. Pô, senta e conversa. Fala assim, puxa, Lê, daqui e tal. Porque eu acho que eles têm muita dificuldade de encaixar essa proposta de valor dentro do contexto.
E aí eu acho que é o grande pulo do gato. Eu acho que a gente vive... Eu tava trocando mensagem hoje de manhã, porque saiu um estudo muito, muito interessante falando sobre rentabilidade em escritório de advocacia. Porque o que está acontecendo? É um setor que, como a margem é muito alta, assim como os setores de margem alta, a galera foi muito negligente com rentabilidade. Então, quando você parte de um modelo que o aumento de faturamento ele vem por inchar a base, para eu ter mais pessoas para debitar, que eu sou super contra o modelo da hora, eu acho que ele... Sim, eu também. Eu falo a quase morte da cobrança por hora. Por que você é contra o modelo por hora? Porque eu acho que ele, talvez pela cultura dos lugares por onde eu ando passando, né? Da questão da troca, da transparência. Então, se você fecha por assunto, pra mim, eu já tenho uma previsibilidade, volta ali pro negócio da planilha, do controle. A hora, eu não tô dizendo que a pessoa não trabalhou aquela hora, mas... O incentivo é esquisito, né? Fica esquisito, sabe? E eu não ganho pela eficiência, eu não ganho por impacto, Sim. né? E aí nessa linha, uma das coisas que eu concordo 200%, uma das coisas que eu tava discutindo era isso. Eu acho que a gente vai ter que ter uma remodelagem e ser mais criativo em precificação e saber o contexto e saber ler o tipo de solução, o tipo de produto. Vai ter tipo de produto que não tem jeito. Sim. É isso mesmo. E eu acho que a gente evita um pouco com isso, a gente evita também aquela discussão da juniorização. Gente, a juniorização sim, ela está em todo lugar. Por quê? Sim. Porque o mercado precisa trazer... Precisa treinar esse povo, né? As pessoas precisam entrar no mercado de trabalho. E você não entra sênior, né? Você entra júnior. E aí, quando você fica nessa coisa da hora, então o júnior teve que me perguntar e eu tive que responder... não sei, parece que a gente tá penalizando também, né? O estudo a gente exige esses hard skills, mas a gente não percebe que para as pessoas terem hard skills, precisamos parar, precisamos ensinar, precisamos corrigir. E é um trabalho. Não, e a hora é um negócio muito perverso, porque daí você entra numa discussão ruim. Por que você ficou 7 horas estudando um assunto que você já deveria saber? Sim. Eu não vou pagar pela revisão da revisão da revisão. E aí eu não ganho também pela eficiência, eu não tô sendo premiado pelo impacto. O fato de eu ter feito muito daquilo e ser eficiente em fazer aquilo, eu tenho que ser premiado por isso, não penalizado por isso. Sim. E você põe as horas em pesos iguais, e elas não têm pesos iguais, né? E você não sabe se aquela hora, na verdade, a mais, que você, empresa, cliente, né, achou que foi a mais... se aquilo não levantou uma coisa que você nem tinha pensado, já não valeu a hora, se evitou um problema. Porque o value base selling é o value based, ou seja, como que eu consigo ter... Eu trabalho muito com não é meu, né? É um espectro de Harvard, um professor de Harvard, que ele chama de espectro de serviços profissionais. Sim. E que eu acho, ele põe em 4 grandes categorias, que é Commodity, Procedure, Gray Hair e Rocket Science, os tipos de trabalho. Só que o mais legal é que essa escala, esse espectro, é com base na necessidade do cliente, no contexto do cliente, aquilo que a gente estava falando. Puxa, se eu sou uma empresa que faz mega M&A ou um fundo que está mega acostumado... Então, por vezes, eu vou enxergar uma operação como commodity, porque eu vou falar, porra, cara, isso aqui é, sei lá, porteira fechada, prateleira, eu não vou pagar muito. Agora, porra, alguém que nunca faz M&A na vida e tá precisando de um M&A num setor específico, pra você olhar a contingência, pra você olhar, ou tem um fator, sei lá, um aspecto tributário que faz o negócio parar de pé, porra, de repente eu vou topar pagar mais. Eu acho que é isso que, a dissonância cognitiva pra mim tá aí. Eu acho que a gente tá colocando um selo, e óbvio, tem cliente que é assim? Tem. Então, mas olha só que interessante, eu sou ex-Ambev, né? Eu penso, pô, Ambev é difícil, D mais 180 para pagar a partir do recebimento da nota, né? Pelo menos na minha época. Mas eu falo que no societário M&A, eu nunca contratei via suprimentos. Olha aí. Nunca. E tem escritório lá que no meu tenure, né? No meu tempo de casa, nunca participou de bid. Então, assim, de novo... Read the room, né? Analise o contexto que você tá chegando, o contexto do relacionamento. Não é que eu vou tirar vantagem de você por causa disso, mas eu também não vou me enfraquecer por causa disso. Acho que eles têm muita dificuldade de dizer não. Eles têm muita dificuldade de sentar e não justificar, mas falar assim, puxa, Ale, olha, a gente fez isso por causa disso, que a gente tá imaginando. Eu posso até tirar isso do escopo, mas eu não recomendo, porque eu acho que você pode ter um problema lá na frente. Eu gosto desses nãos. Eu acho que também faz parte da construção. Da confiança. E de fazer você pensar, sair do piloto automático. Que um pouco a resposta é aquela coisa de sempre, não é receita de bolo, né? Eu acho que você pode ter um escritório nicho que faz... este assunto, ponto, mas não quer dizer que todo assunto vai ser igual. Até nessa questão de horas. Porque eu não gosto de horas, mas não quer dizer que nunca funciona. Não. Então, às vezes eu tenho aquelas, vou pegar o telefone, vou pedir uma pesquisa. Como que a pessoa vai me cobrar?
né? Então, o Concordo. meu trusted advisor já falou, Lê, então, nem sei como te cobrar isso aqui. Posso usar lá minhas Tudo horas? bem. Tudo Justo. bem. Então, mas é isso, eu tenho medo, às vezes, das pessoas ficarem esperando uma resposta. Sim. One size fits all. Então, Sim. olha, essa aqui é a sua resposta, cola lá e vai. Sim. E dificilmente, se a gente tá falando que o mundo tá mais complexo Sim. e mais rápido e com mais. Dificilmente você vai ter uma resposta pra Sim. absolutamente tudo, né? Então, Mas é interessante você trazendo, tem um estudo que eu amo e ele vai virar livro. É um pouquinho mais antigo, chama Sense Making Sales. tá. Eu gosto muito dele porque ele traz um lugar que parte do nosso trabalho como external é ajudar o cliente a fazer sentido do que está aí no mundo, né? Então a gente está inundado com informação, né? Inundado com opção. Pô, coisa nova surgindo a rodo. E um dos benefícios que eu tenho, por exemplo, é só fazer o que eu faço. Eu falo, cara, a não ser que o cara seja um cycle, ele não vai conseguir ler e acompanhar as mesmas coisas de vendas B2B que eu acompanho. Porque eu só faço isso da Sim. vida. Então, meu trabalho, em parte, eu considero que é pegar essa massa crítica, esse oceano de dados e falar, Lê, Sim. olha isso aqui. Você tá vendo isso aqui? Eu acho que esse é um value add que é muito importante pra gente. Aí que vem o pulo do gato. Pra mim é de uma forma, num primeiro momento, agnóstica. Eu não tô falando hire me contrate, Sim. me faz. Eu já me utilizei de várias vezes do seu filtro em diversas vezes e não te contratei. É verdade. Depois a gente fala sobre isso. Não, mas eu acho que, assim, a gente ignorar esse lugar de ser um vetor de ideias, ser um vetor... Puxa, eu tô vendo isso aqui. Pô, ou, de repente, por eu circular em outras indústrias... Eu consegui, eu dei um treinamento numa outra indústria recentemente e já me gerou um estalo. Que os caras estavam falando, eu estava ouvindo um podcast do agro, era uma empresa do agro, por coincidência. E eles estavam falando sobre concessão de crédito no agro. E eles estavam falando de usina de etanol de milho. E é público, do Itaú BBA, inclusive. Tá. É um podcast exclusivo do agro. Ah, que legal. Super interessante. Sim. E eles estavam falando sobre concessão de crédito no agro. E um dos assuntos que eles estavam trazendo era que eles olham acordo de acionista. Porque como é projeto de longo prazo, eu tenho uma visão de sócio. Sim. Mesmo eu não tendo equity, mesmo eu não tendo participação, eu tô falando, cara, eu tô meio que entrando de sócio nesse negócio, porque é um negócio, porra, vai demorar... Tem que ver como que eles estão tomando decisão nessa empresa. Sucessão, assim, tomando decisão, como é que é, entrada e saída de sócio, etc. Porque eu tô fazendo uma análise de risco e de crédito aqui nesse momento, mas eu preciso ver como é que ele vai se comportar no tempo, porque é um negócio que demora, e é projeto tudo grande, né? É tudo projeto de milhões e tal. Eu falei, cara, olha que sensacional. É uma discussão de acordo de acionistas de governança num lugar de custo de dívida. Sim. Que é completamente diferente de eu virar pra você e falar assim, puxa, você precisa fazer um acordo. Entendeu? Eu acho que esse assim, eu acho que a gente passou de ano sendo mais reativo e reagindo, né, às demandas dos clientes e ficando na nossa caixinha. Eu acho que quem faz outras áreas que tem mais esse caráter multidimensional já viu isso faz tempo, né? Então, se você pega um tributário, você vai falar sobre contabilidade. Sim, verdade. Tem mais janelinhas abertas. O concorrencial, até a Paula Martins estava aqui, que é do concorrencial do Levi, que é uma querida, ela estava falando sobre isso, né? O concorrencial, putz, você vai discutir ato de concentração, você vai discutir... você tem que ter uma visão de mercado, né? Sim, você tem que entender daquele específico, né? Não porque adianta eu cada concentração no agro vai ser diferente de concentração no banco. Total, eu acho que tinha isso em alguns lugares, mas outros ficavam um pouco mais alheios, né? Você pega um contencioso cível, de repente eu estava muito mais reativo do que necessariamente interessado com o teu negócio, né? Olhando a causa raiz daquele problema, falando, por que tá tendo isso aqui? Será que isso aqui faz sentido, né? Então, uma das coisas que eu queria ouvir tua opinião, trazendo para eles, é que, cara, essa era do sacerdócio, eu não digo que ela acabou, mas ela tá muito mais restrita. Porque você tem uma amplitude, né? É difícil você ter hoje expertise tão específica que você só tenha uma pessoa que saiba fazer aquele negócio ou meia dúzia de pessoas. Então, você começa a ter uma amplitude maior de experts. Sim, ou você começa a ver também o valor de um generalista. Então, que aí assim, eu me vejo sim, que você tem uma carreira. E às vezes você não sabe o detalhe daquela resposta ou o que é que você vai escrever no contrato ou qual que é a peça para um contexto, mas você consegue conectar
o fato de que para você fazer aquele contrato no agro, seria legal você conversar com o pessoal do contencioso para saber o que deu certo. Então, sim, eu acho que aquela coisa do especialista naquele tipo de negócio, naquele tipo de estrutura, aquilo vai ficando difícil sozinho. Sim. Você tem que ver dentro do seu escritório como é que o que você vai casar com o quê, né? Vira um quebra-cabeça super interessante. Eu acho muito legal montar isso. O que você vai precisar? O que você vai colocar junto E vira uma pra alavanca de conversar? diferenciação. Acho que sim. E acho que talvez também para sair daquele lugar que para os escritórios era muito difícil. A gente já falou disso, você não pode vender, ou né, Sim. o advogado não pode vender, tem que ser uma coisa reativa. E aí você começa a ver que, na Peraí. verdade, não. Você também tem que fazer o seu marketing, você também tem que… porque se você não comunica, as pessoas também não entendem o que é que você está fazendo. Essas conexões que você montou, o seu quebra-cabeça lá de dentro do seu escritório, de como é que você vai atender, como é que você mostra isso, né? E aí o lado ainda mais cruel, eu acho que a gente passou muitos anos falando para todo mundo, você não pode vender serviços, você não pode fazer marketing. E aí, de repente, as pessoas para virarem sócios, agora você tem que vender e fazer marketing, mas você nunca parou para fazer aquilo. Você nem podia fazer aquilo, não é legal. É desesperador. Então, eu acho que deve dar um nó, total. né? E aí, pra dar esse salto, eu imagino que deve ser muito difícil. Muito, Ale. Acho que, né, busquem mentoria, porque eu posso dizer que ajuda muito. Uma sempre. consultoria especializada em chamada. Não quis fazer já esse marketing. Era o meu próximo passo, mas você não me deixou chegar lá, enfim. Não, mas o Cris Ramos. Sim, ele falou, maravilhoso, ele falou, né, ele brincou, ele falou, contrata o Bruno, mas ele brincou comigo, ele falou, Bruno, a terapia ainda não está concluída, né, no nosso trabalho, porque é um processo de mudança, eu sei que é clichêzão, né, mas é uma mudança de mentalidade. Muito grande, muito grande. Eu acho que é também quando a gente sai, não sei, pensando, né, que eu já tava do lado de cá, mas quando você sai ali de ser um advogado mesmo, de ser um técnico, ou mesmo de ser um gerente jurídico, né? Que você continua muito ali dentro do assunto jurídico e você vai para uma cadeira, para uma diretoria ou começa a abraçar outras áreas onde o fato de você ser advogado, saber sentar e fazer um contrato não é o que vai te ajudar e não é nem o que vai te fazer tomar uma boa decisão estratégica para a empresa, até considerando a questão jurídica, né? Então, até pelo mindset, né? Eu acho que você estava falando de risco. Essa questão da assunção de risco, eu acho que quando você vai pro corporativo, quando você vai para in-house, a mudança de chavinha que eu tive que fazer risco faz parte da tomada de decisão. Isso, E eu acho que a gente não sei se você concorda, né? A gente vem numa formação que é que nem aquele negócio, você tocar em fogo vai fazer xixi na cama, entendeu? A gente não sabe lidar muito bem com conviver com esse risco, você concorda? Eu concordo e é engraçado, porque, bom, desde que eu comecei a olhar mais risco, né? Tá em tudo. Sim. Tudo é risco. Sim. Você saiu de casa, risco você tá comprando? Exato, o tempo inteiro. É como, né? E com quem, e como é que formato. Então, o risco tá, de fato, lá. Eu acho que uma das boas conversas que eu tenho com os escritórios é essa, assim. E o pessoal que trabalha comigo já sabe, não adianta vir com aquele, se você quiser não tomar risco nenhum pra mim. já, meu, querido. Então, mas é entender também que quando você tá sentado lá dentro e falando, olha, esse é o melhor jeito, ou isso, essa é a opinião que a gente vai seguir, ou esse é o caminho, tem toda essa responsabilidade pela tomada de risco pela pessoa que tá lá dentro, né? Então, às vezes eu sinto… claro que é impossível colocar a pessoa do escritório sentada ali onde eu tô, mas também é importante dos dois lados, né? Eu conseguir falar e a pessoa conseguir parar pra ouvir por que um risco me incomodou mais e o outro menos, né? E você ter essa discussão do nível de conforto com o risco e dá pra mitigar? Não dá, você vai ter que aceitar, né? Esse caminho… Dá pra precificar? Ele precificável, é muito importante, né? eu acho… Faz todo sentido. E assim, até puxando esse gancho agora, você que trabalhou um tempo em escritório e tá há bastante tempo como in-house, o que você acha, pensando naquela advogada, aquele advogado que nunca trabalhou como in-house, que é bem comum, né, nos escritórios, eu sempre faço essa pergunta, né, e normalmente são poucas pessoas, apesar da gente estar tendo um intercâmbio maior agora, né, de pessoas de escritório para in-house indo para escritório,
Mas o que você acha que aquela pessoa que fez uma carreira em escritório, é importante ela saber sobre essa posição, sobre essa lente da in-house? O que você fala, se eu pudesse fazer um onboarding de escritório, essas seriam as coisas, né? Essas seriam as coisas que eu traria para eles e para elas dessa realidade do in-house, da in-house. Um pouco a gente tocou aqui, que é essa questão do risco, né? Eu até, enquanto você vai pensando aí também, vou te dar uma... uma só é difícil, não, tô brincando. Não, mas assim, para mim, eu acho que essa visão das dinâmicas internas, ou essa falta né? De, puxa, você tem capital político, você tem o teu cliente interno tá ali, né? Você tá ali numa tomada de decisão. Sim. Assim, eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive em house, vindo do escritório, a pessoa que tava fazendo o handover comigo, chegou alguém do marketing falando, tem isso aqui, não sei o que lá, era do carimbo, lembra do carimbinho? Não sei se ainda existe, lembra que você fazia o carimbinho com a rubrica eletrônico? Ele é no DocuSign. Então, a gente tinha o carimbinho, né? Eu lembro, parecia cartorário, né? Sim. Eu lembro que a mulher, 2 minutos, falou assim, aí a advogada pegou, pum, carimbou o negócio, eu fiquei olhando, falei, mal viu o negócio. E eu lembro que aquilo foi um choque pra mim. Aí 1 ano depois eu entendi. You have to make decisions, né? Você tem que fazer decisões. Falar, cara, isso aqui eu não vou... Não vou ler tudo de novo, porque provavelmente eu mandei esse documento, a pessoa só imprimiu, sei lá. Ou não é material suficiente. Você fala, risco baixo, eu não vou, porque a gente não tem departamentos muitas vezes gigantescos. E a gente tem recursos limitados. Então, a gente... É uma tomada de decisão que às vezes você tá lá na sala, Fala, Bruno, e aí? Aí você fala, e aí não dá pra falar depende, entendeu? Você tem que virar e falar. Então, isso foi algo que me chamou a atenção e eu via poucos escritórios com esse... A gente vem tocando nisso, né? Esse olhar interno dos stakeholders, da tomada de decisão, como é que esse dia a dia... Sim. Como é que você me ajuda nesse lugar e não só complica a minha vida e tira o corpo fora, né? Assim... Legal. Eu vou tentar falar uma coisa, porque acho que eu acabei pensando em várias, mas algumas a gente já falou aqui. Mas pra mim, a maior mudança que eu me lembro e de conversas, né, que vem, você não é a estrela. Né, assim, amei! Porque, de fato, quando você tá num escritório, com quem que você tá? São advogados, você tá lá pra vender a sua excelência jurídica, o seu trabalho. O core business aquilo é aquilo, o core, né? O que você sabe do jurídico. Sim. Aí você chega lá na empresa, no banco, onde seja... tem alguns que vão até falar, vamos perguntar pro jurídico, tem outros que assim... Que vão fazer, né? Então eu acho que essa diferença, assim, ela é muito grande. E de novo, eu não tô falando que o jurídico não é importante. Óbvio. Mas o que sustenta a empresa, o business case, não tá lá centrado no, o meu departamento jurídico tem... É isso, então eu acho que essa questão de como que é essa dinâmica, esse contexto Exato. dentro, né? E eu acho que esse lugar do jurídico, por vezes, ser visto como guardião do não. Sim. Do roda presa, né? Sim. Então, a gente tava falando, até com a Aline, a gente tava falando o negócio do pro-business, né? Que todo mundo fala que é pro-business. Ela fala, mas muita gente não é pro-business, né? Até o jurídico, por vezes, contribui para esse lugar, essa percepção interna, né? É horrível. Acho que sim, quando você tem uma coisa muito fechada, que talvez não tá ali nos fóruns de discussão, ou que não tá entendendo, o problema tá esperando ele vir, né? Versus você ir lá fazer a sua lição de casa. E é curioso esse lugar, porque quando eu fui trabalhar em vendas na Ambev, eu acho que e o jurídico da Ambev é super participar aí mesmo, sempre puxar o saco, assim, um jurídico super bom, skilled, né? Sempre foi. Eu lembro. Sempre gostei muito e tal. Mas quando eu fui pro outro lado do balcão, óbvio que você tem uma perspectiva diferente. Então, eu virei o cliente interno do jurídico, né? E passei a trabalhar em vendas e você vê a pressão. Sim. Você vê meta, você vê... Então, você vê as discussões e, puxa, é frustrante também quando você tá... Puxa, você tem que bater tua meta. Eu não tô falando nada de antiético, pelo amor de Deus, mas assim... Não, mas os mandatos são diferentes. Porque você vai de um lado onde a sua missão é, olha, encontre os problemas e, eventualmente, dependendo do lugar, elimine os problemas ou fale ou não, né? Pra onde o mandato é, olha, faça... e só deixe de fazer se tiver um problema muito. Então, aonde você coloca, de novo, o risco e a decisão é bem diferente, né? E eu acho que dá certo nos lugares onde você consegue fazer essas pontas conversarem, pelo menos. E aí, dentro dessa conversa, falar, olha, isso vale a pena, aqui não. Mas isso também exige um treino de uma equipe jurídica, né? Seja dentro de casa, em house ou num escritório, de você conseguir traduzir
o tamanho daquilo, ou o que você faz depois para resolver, caso você tenha tomado risco, como é que você resolve se você tiver um problema. Às vezes esse trabalho de tradução para o advogado, são tantas outras coisas que você investe tempo, que aí você investir em ainda conseguir Você acha que colocar esse isso no lado, que eu sei que é um mandato. lado caro para você, da comunicação, você acha que por vezes os escritórios não têm esse tato de como lidar com as áreas de negócio? Eu acho que às vezes sim, por conta das premissas, não por Sim, falta de competência, sim, talvez a habilidade do comunicar, tá, sabe? Eles estão acostumados a passar o problema ou passar a estratégia. E aí, quando você precisa afinar isso, e eu falo, acho que eu fiz muito isso, sabe? Eu tá, conseguia levar, ó, isso aqui não pode, por isso, está nesta regra. sim, sim, Se você quiser, pode acontecer A, B. Eu até conseguia dar consequência. Mas sim. depois depurar aquilo pra bom, tá bom, mas quantas vezes aconteceu e qual foi o. Aí já, Adoro. sabe? Eu acho que isso faz total sentido, né? E até nessa linha de, pô, se enfiar mais nesse processo, eu acho que trazer insight, trazer ideia. Eu participei de uma pesquisa que saiu recentemente não da pesquisa, perdão. Eu comentei uma pesquisa que o Latin Lawyer soltou. Tá. Eles fizeram uma pesquisa com General Counsels, né? E aí uma das coisas que surgiu foi cross-selling. Hum. A risada já. E aí, uma das coisas que eles levantaram é que tem um receio de executivos e executivas de departamento jurídico, que essas metas de cross-selling resultem em escritórios trazendo coisas completamente desconectadas, meio que empurrando para você, não necessariamente coisas que você precisa. Sim. E aí o meu contraponto foi, eu acho que eles estão falando do que eu chamo de cross-selling vazio. Que é, É. Ale, deixa eu te apresentar meu novo cara de regulatório de Bacen. Eu falo, eu não preciso conhecer mais um cara de regulatório de Bacen. Que é completamente diferente de eu ter um cara novo de regulatório de Bacen que virou e falou, meu, tem um negócio que tá pegando. Exato, Podemos ir falar sobre Podemos isso? falar sobre... Ale, pô, tem um cara novo, a gente tá falando sobre esse assunto, vocês estão discutindo isso aí? Não, não estamos. Vamos marcar um bate-papo? Você concorda desse lugar? Sim, já acho que acontece. Sim, E se tiver o gancho, ele é melhor, porque, de novo, vai ser aquilo que eu tô lá no meu piloto sim. automático, Da carimbando rotina. o papelzinho. Eu não tô necessariamente pensando Sim. em absolutamente tudo que pode É acontecer impossível. do ponto de vista jurídico do meu negócio. Então, eu entendo que o cross-selling é legal nessas condições, Sim, sabe? sim. Daquilo que eu não tava vendo e já tive a oportunidade de fazer trabalhos interessantes, de levantar oportunidades que talvez a gente não estava vendo, investigando, às vezes até otimização de alguma coisa que já estava ali, mas não é o meu dia a dia, então eu não estava focando naquilo. Perfeito. Mas eu acho que ela exige mais lição de casa, assim. Total, mais preparação. Eu acho que essa é a dificuldade. E aí, puxando esse fio, né? Que até foi engraçado que você me mandou um print screen. E cold calls, Ale? Nossa. Não, aí Adorei. eu vou deixar a emoção de lado. Não, vem com emoção, que eu amo. Ai, Porque Jesus. não dá, né? E aí agora eu tenho cold calls de muitas áreas diferentes. É verdade. Então eu fico olhando. Nossa, vamos ver quem que tá fazendo melhor. É compliance, não, tô brincando. Mas, eu não sei. Eu acho que é muita energia. Eu imagino Sim. que tem um custo pra fazer aquilo. Talvez, não, tá. Nem isso, então. Tô automatizando o negócio inteiro. Porque é muito vazio, pelo Não menos os é? que chegam ali pra mim. E, de novo, eu sei que eu tô num mundo super nicho, então Claro. pode ser que em lugares, não sei, o cold call no Itaú, no Bradesco, seja diferente, porque de fato você tem aquelas milhões de produtos, milhões de áreas, milhões de questões. Sim. Mas eu penso que a hora que você vai fazer isso, pelo menos entra no site da empresa e vê se tem. Você tá rindo, mas eu vou começar a te mandar print screen de todos. Me manda, adoro. Eu não consigo ver essa estratégia funcionando. Não é? E quando você não responde, que vem aquele ego ferido? Não, aí dá
mais raiva, Essa é a né? última Porque mensagem que eu vou te mandar. São Pelo amor 15 de antes, Deus, né? me manda a última mensagem. Essa é a Eu última. faço um pix. Por favor, manda uma Eu mãozinha te assim. contrato só pra você parar de me mandar. Enfim. Não, e vai piorar, infelizmente, porque Acho que sim, né? Com a é inteligência automação, artificial, eu já recebi um uma minuto Olá pra isso. Nome. Não, e eu dou aula aqui na SPM, né? E às vezes eu recebo uma, Bruno, você como professor da SPM, eu imagino assim que, né, que é e-mail, mas eu imagino assim que é preenchido, né? Que Tipo, desnecessário, fill in the né, blanks, gente? né? Você como professor da SPM É. ter dificuldade para encontrar o perfil de cliente ideal da ESPM? Muito ruim. Teve um Olá, outro colega. que ele falou, cara, que era? Negócio de portaria que ele tava recebendo, de negócio, sabe, umas coisas nonsense, assim, e eu Nossa. acho que esse é o lugar, né? Eu tava ouvindo um painel, faz muito tempo isso, um painel de executivos e executivas jurídicas. Eu acho que até eles foram um pouco agressivos, os escritórios se sentiram um pouco ofendidos. Eu gostei, porque eu não tenho skin in the game, né? Mais fácil. Eles fizeram um teatrinho. Tá. Eles viraram e falaram, deixa eu contar pra vocês como é o nosso dia a dia. Aí uma pessoa fez o escritório, a outra pessoa fez o cliente. Nossa. Gente, Ale. Aí a pessoa que tava fazendo o cliente começava a tentar falar, aí o cara do escritório interrompia, falava sobre ele, foi um teatrão. A galera ficou super... E aí um dos caras, ele falou, ele era de banco também, e ele falou, pô, aí veio um escritório, começou a falar sobre produto que era pra banco que a gente não é banco de varejo. Assim, Sim. o produto não fazia o menor sentido pro que a gente É. fazia. Aí você fala, cara, é isso. Como é que você se sente? Você quer uma bomba ninja pra você sair daquela reunião, né? Que você Super. fala, tá desperdiçando meu tempo, concorda? Muito. E não só, né? No caso dos escritórios, acho muitos outros. Venha organizar os seus arquivos. Eu tenho 10 arquivos, o resto tudo digitalizado. Eu não quero que organize nada. Sai fora. Então, assim, é um pouco isso. Eu fico pensando no tempo Gasto, que é né? gasto. Porque esse tempo, com certeza, poderia ser melhor gasto com algo que vai impulsionar seu negócio, vai te ajudar. Contratem o Bruno, ele vai contar. Não, eu acho que é Mas espalhar é e rezar. isso, assim. Você espalha um monte de coisa, é meio que um... Lógico, eu sempre falo, o pessoal fala, mas você tá é um contrassenso. Não, vendas é um jogo de volume, no seguinte sentido. Você precisa popular o seu funil de oportunidade para você ter matéria-prima. Só que o mantra que eu venho estabelecer você tem que ter consciência nesse processo, porque não é espalhar e rezar e atirar para tudo quanto é lado. Sim. Porque não, tem coisa que não vai ter fit, tem coisa que o timing não é agora, não adianta você forçar a mão. Você tá no... Assim, pode ser o cliente certo no timing errado, né? Assim, você tá Pode. no processo ali que você fala, cara, agora não adianta eu push, então eu preciso permanecer top of mind na sua Pode cabeça. ser o timing certo com o cliente errado também Pode. vai te dar, às vezes, um desgaste que não vai valer aquilo que você cobrou. Total. Pode ser. Então, não, total. E a gente carrega, né, uns clientes que você vê a galera falando, cara, aquilo drena minha equipe, drena minha alegria, né? E margens baixas, né? Então você vê que às vezes a gente se coloca em armadilhas porque falta essa consciência de saber dizer não, Sim. de saber qualificar. E aí fica ruim pros dois, né? Porque Pros você não dois. quer estar lá, e aí é óbvio que aquilo começa a transparecer depois de um tempo, e aí o cliente já vai ficar com uma percepção de, não me atende bem, mas não é isso, e a coisa desanda, Sim. e aí pra você depois retomar e refazer é muito difícil. Não, e o boca a boca negativo, ele rola mais que o positivo. As pessoas gostam de Eu gosto de meter o pau, mas eu não falar mal. acredito. Outro dia eu vi até um post no LinkedIn, eu mandei para um cliente meu, que eu falei, cara, virou Reclame Aqui. Porque era um cara que estudou comigo no colégio, e ele metendo o pau no escritório de advocacia no LinkedIn. Nossa. Marcando o escritório. Não! Tô falando, virou Reclame Aqui. Então, eu acho que esse carinho de segmentação e priorização, de fazer escolhas onde eu vejo a galera com muita dificuldade, Sim. sabe? E eu falo pra eles, eu falo assim, cara, óbvio, sei lá, porque a gente fala sobre perfil de cliente ideal, que foi a aula que eu dei ontem aqui na SPM, né? Por exemplo, eu falo, olha, não existe cliente ideal. Mas, se você começa a extrair o suco desse conceito, você vai ver que tem certos contextos, certos perfis de clientes e stakeholders que você encaixa melhor. O jeito de trabalhar encaixa melhor, Sim. a entrega de valor encaixa melhor, tá alinhado à tua expertise, é um negócio que você manja, que você faz bem. Não quer dizer que se vier, por exemplo, como veio esse cliente do agro, que já tinha trabalhado comigo lá em 2019, uma das pessoas, né, o head do comercial deles, e falou, Bruno, quero você, gosto de você. Eu falei, cara, não manjo nada, né, do que vocês fazem, né, enzima para produção de etanol de milho. Mas ele falou assim, não, mas
tá tranquilo, eu te dou um banho de loja, mas eu gosto do jeito que o seu approach pra venda e tal. Pô, foi super legal, fiz um workshop pra eles. Que tranquilo. legal, Mas sim. obviamente que eu não vou necessariamente abrir uma vertical disso, Sim, porque... pra falar do etanol de milho. Exato, porque não é minha praia, assim, mas eu, me estudei, foi super legal, o feedback foi incrível. É isso que eu falo pra eles, eu acho que vocês ficam às vezes com fear of missing out, de falar assim, puta, mas... Então, por vezes você pode ter um projeto spot, uma demanda spot num cliente que não necessariamente está nas suas fortalezas. Você não precisa virar um escritório de energia, um escritório de infraestrutura, um escritório de finance e tal. Mas alguns setores você vai ter que carregar no colo. E não sei, pensando aqui, acho que vai muito para uma coisa que você estava falando antes, da questão do filtro. Sim. Para mim são 2 pontos, e eles estão muito ligados com o que o mundo é hoje, né? Então aquela história do... tudo é scroll, né? Passa para cima, passa pra... Sim. Que é o filtro. Então assim, a gente tem muita informação, mas uma coisa muito básica de autoconhecimento. Então, eu acho que às vezes a gente confunde, né? Autopromoção e você saber se vender e você falar de você com autoconhecimento. Eu acho que você precisa, sim, entrar numa venda sabendo que profissional você é, o escritório onde você tá, o que é que você faz bem. Então, essa parte do autoconhecimento tem que estar muito boa. Mas você tem que juntar isso ao filtro desse monte de informação. Sim. Porque eu acho que a dificuldade tá aí, sabe? Você sentir que você precisa estar nesse mundo do... Sim. Ninguém vai te passar, eles vão clicar no seu negocinho. Mas aí, para você vir, tem que ter um investimento. Sim. No autoconhecimento. O que eu faço bem, o que eu entrego, o que essa pessoa tá pedindo, é isso que eu vou fazer. Para você não entrar numa venda errada, para ela e para você, né? Para essas situações todas que a gente falou, tanto do cliente que né, você precificou errado, virou caro para você, quanto o cliente que você quis conquistar a qualquer custo. Então, eu acho que se você tem autoconhecimento e você consegue fazer esse filtro, e eu acho que os 2 trabalhos são bem complexos, não são simples, eu acho que você escapa um pouco, né, dessa... Mas você tava falando desse scroll aqui, deixa eu te trazer uma pergunta envezada. Não, nunca cliquei num contrate aqui, os seus escritórios. Não, o meu ponto mas é que agora estourou o cano de um dos rankings, né? Agora no LinkedIn. Então, você tá me dizendo que quando o cara coloca lá que ele tá honrado em ter sido a escolha dos clientes, não é aquilo que vai ser o gatilho pra você contratar ele? Olha, se ele é meu amigo, eu vou ficar muito feliz por ele. Vou possivelmente deixar um parabéns, mas não, acho que no meu caso, não. Aquilo organiza, né? De novo, é mais um fórum de dados, de informação, mas e até pensando, num exemplo mais fácil, porque, de fato, já tive que contratar um escritório fora do Brasil. Tá. Aí, como é que... E não era um lugar onde o banco onde eu estava já tinha escritório, eu já conhecia, não tinha como pedir muita indicação. Não foi por aí, eu não abri um livro que tava lá, sei lá, Chambers na minha mesa, abri e falei, eu vou contratar. Não foi assim. Sim. Fui atrás, você vai conversar, você começa a pesquisar, porque eu acho interessante você trazer de novo, tá? Eu acho que o ranking, mas aquilo constrói relacionamento, voltando para uma troca que tem que ser muito sobre se a pessoa entendeu você, se você tá entendendo o que eles vão te entregar. Eu acho que o ranking, ele é muito distante, não consegue trazer isso. Não, e outra, né? De novo, é que parece que eu tô numa toada e numa cruzada contra os rankings, e não é verdade. O que eu tenho birra é o seguinte, eu acho que tá too much. 12, 13, 14 rankings. 12 rankings? Não, se você, eu vou te mostrar a lista que eu fiz de cabeça. Eu tô muito por fora. Eu vou te mostrar a lista que eu fiz de cabeça. Eu acho que você coloca um load, uma carga. Sim. Nas executivas e nos executivos de departamento jurídico, porque ela fala, não, mas eu faço seleção de referee. Você é a torcida do Flamengo, querido. Então... com dúvida. Então, tem um monte de gente recebendo aquele... O cliente tá... Não sei, vou te perguntar, né? Eu vejo o cliente muitas vezes saco cheio de ficar preenchendo esse negócio, porque você tem essa... a gente nem entrou ainda nesse ponto. Fala, então, vamos! Yes, adoro! Eu acho que, como tudo, né? Depende da construção. Então, assim, eu não me incomodo em conversar com o ranking pra falar, olha, você teve uma experiência, como é que foi? Me conte, ou responda, ou me manda. Agora, tem alguns que vêm, sem brincadeira, com
38 perguntas e aí eles querem saber, tá bom, desse escritório, quem você indicaria para direito da aviação? Não sei, né? Então, eu acho que, imagino, de novo, que é muito difícil ficar customizando as perguntas, mas se você quer uma resposta honesta do lugar onde eu trabalho, que é um nicho, que é isso, eu não vou conseguir responder de todas as outras coisas, sabe? Direito imobiliário, eu não mexo com nada de imobiliário hoje. Como é que eu vou conseguir responder ali a pesquisa do ranking? Eu já ouvi da pessoa que me manda a pesquisa, eu falei, olha, mas e se eu não trabalho com isso? Pode colocar qualquer coisa, mas como assim? Então, mas essa é minha Rasga birra. boleto. Mas essa é minha birra, que eu falo o seguinte, cara, primeiro, dificilmente, e eu já fui do outro lado do balcão mais de uma vez, eu não, assim, lógico, você vai falar, Bruno, é a sua experiência, eu já vou fazer uma ressalva aqui, né? Eu nunca contratei com base em ranking, e aí eu nunca soube também, até hoje, se você, pode ser que alguém sente para me explicar, qual que é a diferença de metodologia de todos esses rankings? Não faço uma menor ideia, né? E muitos clientes, acredito eu, também não fazem. E aí a minha birra falta dado. Se você me disser que, puxa, eu sou um escritório que trabalha muito com cliente gringo e os clientes gringos que eu trabalho, eles usaram o ranking como parte da tomada de decisão. Great. Tá. Qual? Porque eu ouço, é importante estar no ranking porque os clientes olham o ranking. Eu falei, qual? Me diga qual, aí você investe energia nesse qual. Total, sim, faz sentido. Porque vira um jogo egocêntrico. Gente, o meu LinkedIn hoje, nos últimos 2 dias que saiu um dos principais rankings internacionais, é ridículo. Porque eu falo, cara, eu como cliente, eu nunca... Aí você fala, mas você tá se envezando. Não tô, porque a minha provocação não é esteja em ranking ou não esteja em ranking. A minha provocação mede, tá passando pelo filtro do cliente? Você conversou já com seus principais clientes sobre isso? Pensando friamente, se você é in-house, e aí você vai contratar, provavelmente com base no que a gente discutiu aqui, confiança, preço, quem você já sabe, onde tá, conheci na BBI, gostei. Você já não usou o ranking, certo? Sim. E se você não for da área jurídica, eu acho que a maioria das pessoas que eu já trabalhei em procurement, eles nem sabem que existe esse ranking. Então, eu concordo. Eu acho que precisa ver para quem que tá usando e em que contexto. E para que você só quer abrir e ver que o escritório tá lá. Para uma prestação de contas, para alguma dessas due diligence criteria que eu tava falando aqui, que a gente roda. Para mim, precisava estar melhor organizado. E mesmo assim, se você... Porque eu odeio essas declarações genéricas, né? Os clientes olham... Eu falo, cara, não, os advogados olham entre si. Eu acho que é mais e os advogados muito mais, deixa eu ver. Fica olhando, fica um jogo de ego. E eu falo assim, cara, de novo, a partir do momento que você mediu e você tá vendo que tem um percentual significativo de oportunidades que estão vindo, eu duvido que são 12. Eu duvido, eu corto meu mindinho. Pra mim, volta o ponto um pouquinho da energia também, né? Que isso. é colocada, porque... Total. Eu acho que os próprios advogados... Aí não é que você tem uma equipe dentro do escritório. Acho que até pode fazer uma parte, mas... Será que não vai uma energia? As áreas... Você poderia estar almoçando com um cliente seu? Exato. A minha bio falou assim, cara, E, de novo, eu não tenho skin in the game. Eu não tenho nenhuma receita com ranking, eu não tô aqui num projeto para acabar com os rankings, já me mandaram várias mensagens, aí teve um cara de hate ranking... mail. Foi hate mail mesmo. Teve um cara de ranking, ele falou, nós temos uma estatística? Eu falei, lógico que você tem uma estatística, querido. Só que, quando você começa a olhar os economics do negócio, você fala, os caras têm que ganhar dinheiro. Já começa a me incomodar aí, que você fala, bom, tudo bem, os caras têm ganhando, mas como é que é o revenue dele? Como é que eles estão ganhando dinheiro, né? Sim. Então você começa, eu não gosto muito dos incentivos e, de novo, eu não gosto muito da falta de dado, vira um jogo de feeling que ninguém individualiza, que a hora que eu começo a fazer a segunda camada da pergunta, não, a gente tem clientes que vêm, eu tô falando, qual? Não sei. Que percentual do faturamento que veio por causa disso? Então, eu acho que, como muitas coisas no mercado jurídico, fica uma discussão de feeling. E essa é minha birra. Eu falo assim, cara, traz mais dado. Eu falo que raramente eu vou falar que alguma coisa é 100% certa ou 100% errada. Eu falo assim, cara, mede, vê se aquilo tá funcionando ou não. E se disser que tá funcionando, cara, great.
E a gente sabe que pesquisa é uma coisa difícil, né? Sabe o que sempre me incomodou? O lance de que quem estudou comunicação e marketing não responde pesquisa. Porque em tese eles sabem como funciona. Falar. Você nunca ouviu falar isso? Aí que eu acho que, não sei, uma época eu tive amigos marqueteiros e publicitários, eles não respondem pesquisa. Eu falei, bom, tem algo e outra, estranho. ontem me perguntaram sobre NPS, né? Que é uma medida de satisfação, né? Promoter Score, qual que é a probabilidade de 0 a 10, qual que é a probabilidade Temos de uma excelente lá no banco. enfim. Olha só, NPS, ele, não é auditado, e 2, ele não é comparável. Porque pensa o seguinte, se eu meço o NPS na entrada, quando você converteu, é uma coisa. Se eu meço durante a execução do projeto, se eu meço ao final do projeto... não é filme, né? Exato! E outra, quão confiável é um dado quando você olha e o cliente demorou 13 segundos para responder aquele negócio. É verdade. Então, você começa a tomar como base, né? Para sua tomada de decisão, eu lembro... Uma coisa muito temporária. Exato, e num contexto que você não tá analisando a qualidade daquela... É que nem estudos dizem, né? Que estudo, cara palha? Como é que foi feita aqui a base amostral? Como é que foi feita? A gente não desce para esse nível, fica sempre no superficial. Eu lembro um cliente que tirou uma foto de uma concessionária, que era assim, né? Deve ser algum standard, algum padrão lá de fora. Então, o cartaz era assim, ó. Você vai receber uma pesquisa de satisfação e 8 quer dizer que você ficou insatisfeito, 9 quer dizer que você ficou satisfeito, e 10... Por quê? Porque eles devem ser medidos por NPS, e ele estava tentando induzir... Olha que loucura! Nossa... Olha que loucura. Então, você fica numa discussão sem analisar a qualidade, é o dado pelo dado, que eu brinco, e aí você começa a encher um Christmas tree, né? Uma árvore de Natal de dados que você não está usando, você não está verificando como que aquilo efetivamente é um drive de tomada de decisão. Eu sempre falo, cara, a gente precisa do Corolla dos dados. Não precisa da Ferrari. Exato. Cara, precisa da Corolla, dados bem estruturados, assim, principalmente no business, no que a gente faz. Uma Ambev, beleza, ela vai granular, no custo por embalagem, porque é isso, né? Você precisa ir na unha. Eu não acho que para escritório de advocacia você precisa ter 1 bilhão de dados, mas, alguns que têm um nexo causal, porque, de novo, eu acho que a gente passou de ano ganhando dinheiro e bastante dinheiro, numa ineficiência do ponto de vista de negócio muito grande, vamos ser sinceros. E aí vieram esses meio que penduricalhos para nos dar a sensação de que a gente tá lidando com Exato, e o rei está nu. Entendeu? E a hora que você começa a apontar, eu acho que assim, um grande negócio, quando a gente começa a trabalhar com os escritórios, que eles brincam, que eles falam, cara, não dá para desver. Sim. Eu tenho um cliente que é um figuraça, que ele falou, meu Bruno, ele tava num Zoom, num call, com um cliente, tinha um sócio dele que não tinha treinado comigo. Ele falou que quis derrubar o Zoom. Porque o cara tava falando só dele, o cara desembestou lá, virou um monólogo, ele falou, cara, comecei a entrar em desespero. Eu falei, cara, eu vou derrubar e falar que caiu o negócio e tal. Então, eu acho que esse processo de inflexão, de mutação que a gente tá vivendo, e se você pega movimentos lá de fora. Então, a KPMG abriu um escritório nos Estados Unidos, lá em Arizona. Você vê as Big Four que sacaram isso muito antes do escritório de advocacia, né? Eles já entenderam há muito tempo. Então, você vê fundos investindo no mercado, você vê empresas de tecnologia. Eu acho que a gente vai viver um momento... O mercado jurídico ainda não foi disruptado. É verdade. Ainda assim, de verdade. Pode ser escritórios grandes e menores, mas o modelo... Não, ele ainda tá muito... E por quê? Porque eu acho que ainda se ganha dinheiro com isso. Sim. E eu acho que você tem uma geração que já tá num phase-out de carreira, que ganha muito dinheiro, que não tá interessado nos próximos 10 anos. Sim. E você vê um movimento do mundo, né? Aquela coisa, a gente teve globalização, agora a gente tá vendo todo mundo entrar. O que você vai precisar? Serviços jurídicos, porque tudo aquilo que, em tese, estava mais fácil de comunicação, de mais abertura, alinhamento. Agora, com um país ou sistema se fechando um pouco, você vai precisar dos intérpretes, né? Uma parte dessa interpretação certamente cai aí para o mundo jurídico, né? Então, mas isso, a gente vai ter ramificações. E é perigoso, porque a gente cai sempre nessa coisa de não disruptar, não fazer diferente, porque aí vai precisar de novo daquele monte de advogado para fazer esse... Mas aí eu gostei muito, a gente bateu um papo com o Peroba, que é do Piano Neto, do tributário, baita advogado, amigo querido,
E o Peroba, eu gostei muito do approach dele, porque a gente tava falando sobre reforma tributária, ele super se Tá. envolveu com a reforma e Sim. tal, e ele tava falando, às vezes a galera fala, pô, mas vai matar um pouco parte né, do trabalho, né, de Será? advogados. Você tem um questionamento das discussões que vão surgir, sim. mas ele teve um approach, ele foi muito envolvido, ele é um cara que ele não acha que acha que foi a reforma possível, pelo menos foi o que ele trouxe na nossa conversa, ele falou, cara, e ele se envolveu desde lá do começo, enfim. Mas ele falou, eu gosto de negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender como que a gente vai ajudar o cliente a resolver a vida dele. Se a reforma vai simplificar para um outro, você vai descobrir outras coisas. Então, ele foi muito nesse lugar, sabe? De Sim. você não defender tua posição porque é melhor para você, no sentido desse protecionismo, né? Você conseguir sair um pouquinho e olhar, tá bom, não vai ter essa oportunidade, tá? Não vou discutir, sei lá, ICMS desse jeito, mas eu vou ter outras coisas. Vou ter outras. Eu assim. acho que eles ficam nessa visão um pouquinho... Eu sempre brinco com eles. Eu falo, e se abrisse o mercado amanhã? Pra escritório gringo, Aí tem uns engraçados de falar, venderia meu escritório, né? Que legal, vou ter equity, né? Mas brincadeiras à parte, se você olha isso, você começa a se provocar, porque a gente tem uma mentalidade de maximização e distribuição de lucro no curto prazo. A gente não fica também pensando nesse... Não. E aí fica esse FOMO... Aí fica esse negócio de todo mundo, o que o outro tá fazendo ali? Que ferramenta é essa? Cara, eu brinco que é que nem peixe no oceano, que fica buscando shiny objects, entendeu? Você fica que nem aquela lá do Nemo, né? Indo de um lugar pro outro. E no final, a hora que você começa a olhar, e é engraçado, porque mesmo os maiores, que tem um pouco mais de estrutura, e obviamente, você também tem as ineficiências lá dentro, que você fala assim, cara... E aí não sei se o modelo corporativo, com todas as suas... Assim, tem coisas que são muito boas do modelo corporativo, né? Que você olha numa tomada de decisão. Sim. E momento, eu acho que a gente também não tem que sofrer, porque esses momentos da ineficiência, que aí você tem que parar e olhar e reorganizar. Eu não sei se é porque eu gosto muito de organização e reorganização. Você gosta? E não sabia disso. Não, é uma coisa que até no trabalho, sabe? Me estimula, assim, essa coisa de olhar e falar, poxa, peraí, a gente tava fazendo, não tava ruim. Mas será que pra frente faz sentido isso? Ou será que dá pra fazer de outro? Eu gosto disso. Eu amo. Então, e eu acho que isso super se aplica pra qualquer coisa. Você pode ficar esperando ali, deixa o escritório entrar e eu vou vender e vou ter equity. Ou você pode olhar e falar, bom, nisso acontecendo, o que eu quero? O que eu posso trazer? O que eu vou fazer de diferente? O que eu posso olhar que eu não tô olhando porque hoje não dá? E mesmo áreas, né? Tem aqueles booms das áreas que depois passam. Tudo bem, eu acho que a gente também não pode sofrer quando essas coisas acontecem. Sim. Porque se você tá escolhendo uma estrutura onde todo mundo pode crescer, onde você tem um aprendizado contínuo, acho que isso é tudo, né? Você ter esse... Você sempre... E eu não tô falando só de curso, mas da pessoa conseguir, eu tô fazendo isso, mas eu quero trabalhar nessa área aqui também. Eu posso... Claro. Não vai ser tão difícil, porque você vai realocar. A gente tá vendo, é necessário talento, é necessário, sim, gente que queira fazer as coisas. Então a gente não tem que ter medo da mudança, né? Ela vai... E tem um pouco do que a gente tá falando, me veio agora quando você estava falando, que também, mesmo com tudo que a gente está vivendo de IA, de revolução tecnológica, etc., você vê que muito do que a gente discutiu aqui são relações humanas. Eu saber ler o ambiente, eu saber como me posicionar, eu saber como me comunicar, né? E o que a gente vê agora com IA, eu vejo isso muito no LinkedIn. Acontece muito comigo. Como eu sou muito ativo no LinkedIn, eu vejo quando a pessoa comentou, e foi um ChatGPT que comentou. Olha, sério? Dá pra ver. Dá pra... Porque não é uma quando escreve, você consegue saber, olha... Pode ser que isso no tempo caia por terra, sei lá, né? Isso vai virando cada vez mais... Vou fazer uns fake posts aí. Mas eu acho que você perde a personalidade, assim. Se você parar pra pensar, é até engraçado aqui abrindo, né? Porque eu nunca considerei isso aqui uma entrevista. Essa aqui... Quase que não é, né? Não, quase que óbvio que não é. Mas é isso que eu amo. Sim. Eu amo conversar. Sim. E aí, veio desse lugar de eu ter conversas muito interessantes e o Spark, né, foi com o Sérgio, que é um querido, o Sérgio Brownstein, e aí ele foi o primeiro convidado do podcast, aceitou na hora, mas veio de eu falar, putz, Sérgio, eu queria filmar nas nossas conversas e tal.
E por que eu tô dizendo isso? Porque eu não acho que eu sou um entrevistador. Eu acho que eu tô trazendo as pessoas para junto de conversas que eu Sim. normalmente tenho. A gente já tem um monte. Exato. E eu acho que isso pode ser interessante porque eu considero que é interessante para mim. Porque o que eu tô dizendo? Eu vi algum comentário no YouTube, o cara falou assim: o host fala demais. Eu falei, falo mesmo. Ele é conversador. Gente, é a Desde nossa família. pequenininho, né? Exato. Então, eu acho que para mim. E por que eu tô falando isso? Porque eu falei, puxa, eu quero que esse podcast, esse foi meu pitch para SPM, não num lugar de arrogância que seja a minha cara, mas ele vai ser diferente no sentido de ser algo que reflita aquilo que eu acredito, que eu goste. E pode ser que a gente não acho que a gente tem todas as verdades, aliás, Não. longe disso, Não. e pode ser que a gente esteja falando alguma coisa que pra uma pessoa faça sentido e pra Total, outra não. Mas o total. fato de alguém escutar e falar, poxa, pra mim, o que essa pessoa tá falando ajuda, e troca, né? Eu acho que Sim. voltando pro lance dos relacionamentos e das pessoas, a gente cresce com as trocas, a gente cresce ouvindo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Sim. Então eu acredito muito nisso, assim. E até nesse lugar que e as mensagens que a gente recebe são muito legais. Ontem eu recebi uma figura do Beto, ficou um abraço aqui pra você, Beto, querido, que ele falou, cara, eu tava ouvindo o da Ana Paula, achei incrível e tal, mas eu tava na estrada, eu acho que ele tava ouvindo com volume muito alto, e quando entra alguma inserção nossa, faz um barulhinho. Tá. De um vento, assim, ele falou, quase bati o carro, porque veio um barulhão. Mas ele falou, cara, eu amei o que vocês falam sobre isso. Então, putz, a gente recebe uns feedbacks muito legais. E eu acho que uma das coisas que eu tento fazer aqui, e agora vem a pergunta que eu quero fazer pra você, é tentar trazer situações que eu tô ouvindo no dia a dia e que eu acho que a pessoa tem uma história interessante. Eu acho que uma das coisas que pra mim, né, na tua história é super interessante foi quando você começou a absorver outras áreas. Tá. Né? Que você já falou de compliance, de risco. Olhando essa jornada, esse documentário, né? O que você falaria para alguém que tá agora nessa mesma situação que você tava lá atrás, de absorver uma nova área e tá com aquele frio na barriga e falando, como é que vai ser esse negócio? Foge da minha expertise, ou foge do meu dia a dia, foge daquilo que eu tô acostumada, né? Que tipo de conselho você daria para essa pessoa que, né, você alguns anos atrás, vivendo essa transição, assim, de área? Acho que o primeiro é muito básico, né? Respira. Respira e não pira. Parece tonto, mas enfim, eu quando chego numa coisa já quero fazer aquilo, já quero ver. Top performer, né? E não, respira, faça perguntas, né? Eu acho que a gente aprende, e eu sou que nem você, faladora por caramba, adoro falar. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi ao longo das últimas décadas, na verdade, porque é um treinamento contínuo, é escutar, né? E aí, para escutar, você tem que fazer perguntas e ouvir ali o que vem. Então, isso e deixar um pouco de lado o medo. Assim como o risco, né? O risco, ele é inerente, ele vai estar lá em tudo que a gente faz. O medo, acho que ele também e não precisa ser ruim. Faz com medo mesmo, né? Sim, vai com medo. E tá tudo bem. As coisas, elas vão vindo, você vai entendendo aonde que você pode contribuir. Eu acho que nenhuma pessoa é igual a outra, então o que eu tenho para trazer para aquelas áreas não é necessariamente o que a pessoa que fazia isso antes de mim trouxe. E essa renovação, ela é super interessante. De olhar, né? Então confiar também. Se a gente tem falado da pluralidade dos olhares e das pessoas, e a gente tá vendo o valor disso, quando a gente fala em mudança, em absorver coisas novas, isso também é plural, né? Então, e acho que fazer porque você tá com vontade. Eu sinto, e conversando principalmente com quem é mais novo, agora tá começando. Sim. Eu preciso pra crescer, eu preciso fazer isso, eu escuto muito esse preciso. Tá. E tem me assustado, né? O quanto isso coloca, às vezes, as pessoas em lugares que elas não querem estar. E aí, sim, eu entendo o lado do então para você virar gerente, você tem que querer estar com pessoas, e pode ser que você seja alguém que não lida bem com pessoas. Poxa, será que existem outros caminhos? Porque eu acho também cruel você, às vezes, jogar as pessoas em situações ou em funções que não tem nada a ver com o que elas têm de melhor, ou que elas, fortes, né? Então, acho que tem isso, e seja curioso e interessado. Acho que E você acha, Lê, que para a mulher isso pode ser um desafio maior? Com certeza. Com certeza, porque aí a gente usa lá aqueles dados, né? As mulheres se candidatam
a uma vaga quando elas têm 80% dos skills e a gente ouve que os homens se candidatam com 20%. 15%, acho que dá. Então, eu acho que sim, os movimentos são mais difíceis. Primeiro porque a gente sabe que nem sempre os lugares estão ali tão disponíveis, né? A gente tem o teto de vidro, a gente tem as travas colocadas ou pela sociedade ou pela gente, né? Quantas vezes eu já não ouvi de outra mulher, não sei se é pra mim, não sei se eu posso agora, as crianças estão pequenas ou as crianças são adolescentes, enfim, acho que sim, ainda existe muita dificuldade. E você nesse ambiente corporativo, né, de se posicionar, de como é que foi essa jornada para você, né, como mulher, liderança feminina nesse ambiente que por vezes não é o mais convidativo? É engraçado você começar a perceber coisas que talvez já te falavam, ou que estavam lá, mas que alguém precisou de fato virar seu rosto e falar, olha, é aqui. Eu acho que eu ainda estou sozinha em vários ambientes, né? Eu acho que o mercado financeiro ainda é bastante fechado. Vejo que, sim, tem melhorado várias iniciativas, participo de várias delas com super orgulho. São pessoas incríveis encabeçando isso. E assim, na minha visão, se cada um fizer um pouco, e aí quando eu falo cada um, somos nós, mulheres, sim, né, abrindo caminhos, mas também a gente precisa conversar com os homens. Do mesmo jeito que alguém virou meu rosto, eu acredito que foi muito mais fácil essa virada pra mim, tipo, caiu a ficha muito mais rápido do que algumas coisas que eu converso com você, ou que eu falo pro Cris, assim, vocês ficam ainda muito surpresos, né? Então, eu acho que esse diálogo, se eu não conseguir tirar um tempo pra explicar pra você, olha, por que eu acho que isso aqui não é a melhor coisa? E, poxa, você está criando meninos, vamos pedir pra que eles prestem atenção nisso. É uma coisa coletiva. Eu acho que também não dá pra só jogar no colo das mulheres e falar, mulheres resolvam aí a questão da falta de igualdade de gênero. Não, quem que já tinha ali, quem que tem o protagonismo? Eu ainda percebo como no meu dia a dia, eu falo uma coisa e se um colega, um homem falar, aí prestam atenção. Ou aí vão lá fazer. Então isso acontece, né? É por isso que eu acho que é muita conversa. Eu tenho que fazer a minha parte em relação às mulheres. Sim, eu sinto isso. Abrir esses caminhos, sim. Eu não gostaria se a minha filha tivesse, daqui a alguns anos, batendo papo com você, contando as mesmas coisas, né? E falando ainda. Não vai, bonitinho. Espero que não. Mas eu acho que a gente tem que contar mais com os homens também. Pra eles entenderem por que isso... Por que o jeito que tá não é legal não só para as mulheres, mas para os homens também, né? Para todo mundo, assim. Claro. A gente vive um momento conturbado agora, né? Eu tava lendo uma matéria do Financial Times falando sobre esse movimento do Trump. Né? Com os escritórios de advocacia, né? E pressionando eles. É um negócio, assim, que, enfim, dá um apertinho no coração, né? Que você fala, puxa... que dá, e escritórios importantes cedendo, né? Eu sei, às vezes eu tenho uma sensação, assim, que a gente tem um bullying, né? Aquela pessoa que vai tratorando e as pessoas vão cedendo e vão batendo palma. E eu acho que a gente tá vivendo um momento importante aí da gente hold our ground, né? De, poxa, não, isso aqui é importante, a gente tem que investir nisso. Eu acho, felizmente, que com os clientes que a gente trabalha, a gente vê, lógico, ninguém é perfeito, mas a gente vê pelo menos o carinho, esse olhar, a gente já começa a ter managing partners, mulheres em escritórios de advocacia, a gente teve, né, tem um movimento que a gente já teve alguma, né, teve a Camila Gimene, que era CEO, agora mudou, mas agora assumiu o Henrique, mas ela foi CEO durante 3 anos do Apsi Bloom. A gente teve a Bia Adorei a conversa. Ela é uma, sensacional. Tem a Bia Dalpozo, que a gente entrevistou nessa temporada também, que também é CEO do Dalpozo. Então a gente começa a ver, tem o Ser a CEO, que é esse coletivo de mulheres também de escritório de advocacia. Então a gente vê esses movimentos, mas eu concordo muito com você. Eu acho que conversando com você, conversando com a Má, assim... É curioso, eu acho que a gente vem de uma família de mulheres fortes, né? E eu acho que mesmo assim, eu acho que tinham coisas que eu não reparava, porque pra mim eram normais no ambiente familiar, né? E pra mim eu assumi a premissa de que era assim em qualquer ambiente, então eu acho que... Mas tinham coisas da lei que eu não via. Sim, idem, e olha que, porque também tem isso, você é mulher, então você já sabe. Não, você não sabe, porque você cresceu também nesse mesmo mundo, a gente cresceu nesse mesmo, e tem alguns contextos que
Não, e você vê aquela série que tá pegando fogo, né? Adolescência, enquanto a gente grava aqui. Sim. Você chegou a ver, não? Vi. Eu brinco, tem um kit básico pra mim, pra ser pai e mãe hoje em dia, que é ler A Geração Ansiosa, assistir O Dilema das Redes e ver o Adolescência, né? Ajuda bastante. E você vê que tem um lugar de também como as mulheres são vistas, né? Sim. Eu achei, assim, é super pesado, né? Enfim, mas são muitos pesados, né? São muitas camadas. Não, e discussões necessárias, né? Eu fico muito aflito com você me conhece, eu sou meio radical com isso, com as crianças, com esse ambiente digital, aí eu odeio aquelas verdades absolutas, né? Porque o Rafa tá com 12, vai fazer 13, nunca teve celular, nunca teve nada, e aí eu sempre que eu escuto, mas é o mundo que eles viveram. Eu falei, cara, mas não tá bom. Sim. Assim, a gente não tá melhorando. A gente tá adoecendo, assim, como sociedade, né? Do ponto de vista de saúde mental. E eu acho que eu tava conversando com o João, que me dá aula de luta, né? Ele tem 24 anos. Super do bem, a gente tava conversando sobre rede social. Tá. E ele falou sobre aquele negócio do Instagram de você pôr o limite das horas. Legal. Né? Ele falou, cara, quando eu comecei a ver aquilo, eu fiquei de cara. E ele é um cara super esforçado, que dá aula o dia inteiro. Ele dá aula, a primeira aula dele é 6:30 da manhã. Nossa, ou seja, ele nem teria tempo, vai. Pra waste. Ele dá aula até a noite, ele dá aula o dia inteiro. Ele falou, Bruno, eu olhei, cara, tinha dia que eu tinha ficado 2h30. Nossa, que vocês não sabem de onde você tirou. Você tirou de alguma coisa. Foi picado, da sua vida, né? Mas você ficou, né? Era outra coisa. Só que daí eu acho que se você vai adicionando essas camadas, né, de tudo que a gente tá falando, a gente tá falando de relações humanas. Eu acho que as pessoas estão perdendo a habilidade de se relacionar. Sim. Tá todo mundo gritando à distância um com o outro, né? Que é um negócio muito louco. E mesmo essa coisa da escolha e dos filtros, eu fui almoçar com uma colega ontem, e aí ela tava contando, né, que essa coisa de você conhecer alguém e começar a namorar, o quanto é difícil, porque, você conheceu, você saiu, você gostou, mas fica aquela coisa do, peraí, pode ser que amanhã aqui, apareça outra pessoa. Então, essa dúvida do, se vier algo melhor, né? Que acho que sempre existiu, mas que agora a gente tem essa sensação de que estaria na palma da mão o melhor, né? Sim. E não é isso. Mas, por outro lado, e pensando um pouquinho até nesse ponto do Trump, eu concordo, acho que a gente concorda muito em relação a essa questão das redes e do mundo e de onde que a gente está levando as relações. Mas eu também quero acreditar no contraditório, entendeu? Então, se alguém chega pra mim e fala, olha, não, eu acho que eu posso dar um celular e a forma em que eu vou trabalhar isso é ABCD, sabe? O que me assusta é a gente ter respostas únicas, né? O que você falou, verdades absolutas até no que a gente vai fazer ou não vai. Porque pode ser que alguém opte por dar o celular e falar, olha, mas eu vou conversar todo dia, eu vou investir mais no tema conversa, ou eu vou investir no tema limite. Eu não sei, eu acho que o importante em momentos como esse que a gente está vivendo é a gente conseguir pensar em alternativas, né? E pensar em soluções. E aí, do mesmo jeito que a gente está falando que talvez para venda jurídica não tem a forma de lidar com a rede, talvez, eu não sei. Não, entendi o que você está dizendo. Eu acho que a minha postura em relação a isso, ela tem muito também a ver com idades. Pode ser. É que nem... E com perfil. É que nem... Eu acho que você tem um jovem velho em casa? Eu também tenho. Eu tenho. É verdade. Mas eu acho que tem a ver com idade. A gente tem idade mínima para muita coisa, né? Sim. Por motivos importantes, né? De álcool, para voltar, para dirigir. Então, eu brinquei, eu acho que foi até com o Sérgio que eu tava falando, puxa, eu acho que a gente vai olhar para trás para esse momento na história, que nem cinto de segurança, né? A gente fala, a gente ia deitado no banco de trás, né? Viajando, que absurdo e tal. Eu acho que a gente vai olhar. Então, acho que para mim tem uma faceta como pai, como coletivo, que eu olho muito pro que a gente tá fazendo com a cabeça dessas crianças. E eu acho que vem de um lugar muito também de conforto, eu mereço, né? Eu mereço, né? Então, porque dá trabalho, né? Então, mas eu acho que esse lugar puxa, eu acho que essa geração que tá vindo tem muita coisa super legal, né?
quanto mais o nível de conversa que eles têm, puxa, é muito mais consciente do que eu tinha. Eu tenho conversas com o Rafa, eu vejo o quanto que ele é mais consciente que eu era na idade dele em vários Sim. aspectos. Eu acho que eles estão trabalhando, sim, pelo menos eu vejo os meninos, né? O Rafa até me corrigiu, a gente tava falando, que eu assisti Adolescência e óbvio, eu fui falar com ele, né? Assim, não sobre, ele ainda é muito pequeno, mas assim, fui conversar um pouco. Perguntar algumas coisas, E aí, né? como é que tá? A gente tava sozinho em casa, que o Lulu tava viajando, a Má tava também fora. E aí ele me corrigiu, ele falou, a gente tava falando eu não sei por que a gente falou de WhatsApp, ele falou, não, WhatsApp é rede social. Eu falei, não é. Aí ele me corrigiu e ele tava certo. E aí ele veio me dando exemplo. Eu falei, olha que legal, mas videozinho que vem, e aí ele me contou uma história de uma escola aqui em São Paulo, que não sei o que lá, que mandaram mensagem pra criança de 6, 7 anos. Aí ele começou a me contar, eu falei, putz, olha que conversa legal, né? Sim. Então, mas eu acho que no final, amarrando um pouco também, trazendo pra nossa lojinha, eu acho que tudo que você falou depende de saber estar presente. Está genuinamente você tem interessado. Que ver suas variáveis, né? Está genuinamente interessado. E esse estado de atenção, eu nunca esqueço, Ale. Uma vez um querido veio me apresentar uma pessoa que ele achava que eu devia conhecer. A gente foi até no Santo Grão, lá do Itaim, que eu amo. O cara ficou no celular o tempo inteiro. E você vê que é uma coisa. Não é que a pessoa quer te desrespeitar, né? Não. Ela nem sabe, ela nem percebe mais que ela tá fazendo isso. A gente tem essas conversas em casa, no trabalho. Ele ficou o tempo inteiro. Então, assim, o que me aflige eu acho que a gente tá, em parte, não tá dando certo. Alguma coisa tá estranha, né? A gente vê o aumento da doença mental. Eu acho que a gente, e de novo, concordo com você o que você tá falando. Eu acho que pra mim tem um pouco do extremo vem na questão da idade. Tá entrando o alemão seu, querendo ser um pouco mais impositivo nas regras. Pode ser. Mas eu acho que essa discussão é saudável. E pensar um pouco, e aí caindo pra nossa lojinha, quem que a gente tá recebendo no mercado de trabalho agora? Porque eu não tô falando que é uma geração perdida, mas eu tô ouvindo muita gente tendo dificuldade. Sim, mas que talvez eles já estejam mais preparados do que a gente. Tem isso também, porque a gente tá vendo muito. Eles são nativos digitais, né? Então, a gente tá vendo esses casos de burnout, de doenças mentais. Eu não sei se a gente tem mais dificuldade em lidar com isso e ligar e desligar, e eles vão ter menos. Eu vejo diferença já entre eles. Então, lá em casa, o Thomas e a Elizabeth é muito próximo, mas eu já vejo na classe dela, os mais novos, talvez porque os pais já preocupados com os filhos um pouco mais velhos, já dando um pouco mais de limite, ou já tendo outras conversas. Tudo é meio ajuste, né? Cada vez mais, assim, eu vou ficando mais velha, eu vou acreditando muito naquela coisa dos ciclos e das ondas. Do pêndulo, né? Eu acho que tem isso pra muita coisa aí nesse mundo, né? E é por isso que eu acho que é bom manter o contraditório e manter o diálogo. Sim. Porque acho que a hora que isso cessa é que é complicado, né? Então, dessas notícias todas de Donald Trump, a que mais me preocupou foi a que falou de retaliação com escritórios que tivessem em algum momento ações contra ele, sabe? Ou ações contra o governo. Gente, isso é complicado, porque aquela pessoa tá lá para fazer aquele trabalho, né? E a gente manter a capacidade de questionar e discordar, isso é eu acho fundamental, né? A gente continuar se gostando. A gente pode discordar e eu continuo. Não, e escritórios importantes, como Skaden e Paul Weiss cedendo. Isso me preocupa muito. Topando fazer X milhões de trabalho em pro bono porque falou que estava errado em ter política de diversidade. É um negócio muito sério que a gente está vivendo agora, né? A gente tem que ficar alerta, pêndulo indo, o pêndulo indo. Eu acho que essa capacidade, e eu acho que a capacidade de discordar também num lugar legal, assim, sabe? Sim, com respeito. A gente não vai concordar com tudo. Eu acho que esse mundo online que a gente tá vivendo, eu acho que ele tá nesse lado, assim, apresentando pra gente uma realidade que é uma obra de ficção, né? Assim, é tudo filtrado, tudo muito mastigado e milhões concordam comigo. Tá bom, mas outros milhões não concordam, porque o mundo tem bilhões de pessoas. Eu vi uma estatística há muito tempo do Twitter, que era Twitter na época ainda,
falando que os conteúdos mais extremos, seja por um lado, seja por outro, representavam 2% dos tweets. Acho que eu já vi algo assim. Só que eles são muito mais barulhentos, né? Sim, e a gente tem uma exato. sensação que de a gente... que ou tá aqui ou tá aqui, e que na verdade não é bem isso, né? Não, e é possível eu e a Má, né? A gente tem coisa que a gente discorda, mas eu acho que o respeito e como você tá entrando naquela conversa é super importante, né? Então, eu acho que os human skills nesse tudo que a gente tá vivendo, eu acho que eles vão ser cada vez mais fundamentais. Só que como tudo na vida é um músculo. Super, é treino. Você precisa de treino até pra discordar e discutir. Treino pra ouvir, treino pra discordar. E eu não tô falando que eu sou perfeito, tem vezes que eu realmente, quando me toca, eu vejo isso, né? Eu tive uma até recente que tocou num nervo e eu até errei a mão, assim. Eu falei, putz, e eu virei porque é isso, por vezes na tua visão tem coisas que são absurdas e você tem a capacidade de navegar que isso. você também super fair com isso, eu acho muito legal, assim, eu acho que eu tenho mais dificuldade, tenho mais apego à minha posição. Pode ser. Mas tô treinando. Mas até nessa linha, pensando, né, pra não tomar muito mais teu tempo, que eu sei que você também se envolve em iniciativas de mentoria e etc, e ouve muito, né, Sim. tá aí... Você já falou um pouco dessas... O que você sente que surge mais nessas suas conversas dessa turma que tá vindo, que você acha que são assuntos importantes, assim, a serem abordados, né? Pensando profissionalmente, né? Nesse pessoal que tá alçando novos voos aí nessa carreira. Eu acho que com certeza o autoconhecimento, até por isso, né? É tanta informação e é a rede social falando quem você tem que ser e o que você tem que gostar e do que você tem que ir atrás. Então eu vejo que as pessoas deveriam passar mais tempo olhando pra dentro, assim, um pouco, sabe? Fazendo um trabalho de, peraí, quais são os meus pontos? Aonde eu consigo? Aonde eu preciso de mais ajuda? E como é que eu busco essa ajuda, né? Então, essa coisa do autoconhecimento. A discussão de oportunidades, eu acho que ela mudou um pouquinho. Mas ela continua lá e a gente precisa continuar mostrando, né, para os jovens, não só as mulheres, mas os meninos também. Olha, vamos que dá, sabe? Às vezes é por aqui. Você ter mais caminhos, às vezes gera a sensação de não ter caminho nenhum, né? Porque eu acho que é tanta estradinha ali na frente. Paradoxo da escolha. Que fica até difícil você saber. Então, vejo um pouquinho isso e autoconfiança aí muito mais no caso das mulheres, até por um pouco disso que a gente mencionou, né? Histórico e essa coisa da gente achar que tem que dar conta de tudo, aquela coisa da super mulher. Eu gosto cada vez mais desse pensamento de que sim, você pode ter tudo, mas não ao mesmo tempo, né? Eu acho que várias mulheres já falaram isso. E você saber que, bom, sim, eventualmente quando você quiser ter um filho, você vai ter um foco nisso e você não vai estar fechando M&As às 3 da manhã sem dormir. Ou você pode, não sei, tem um preço, né? Mas eu acho que você conseguir entender que tem vários caminhos e que tem vários momentos. E se permitir isso. E é engraçado, eu vejo assim... pessoal ansioso pra entrar na faculdade, pra sair, pra tudo. A gente, em tese, vai viver mais, não é isso que estão contando pra gente? Que a gente vai ficar aí 100 anos. Gente, com 20, você não tem que ter tudo decidido e pronto e autodefinido, né? E eu sou isso. E a outra coisa é você se permitir mudar, né? E evoluir. Eu vejo o quanto isso pra mim é um exercício. Assim, você, né? Aquela rigidez da nossa criação... um pouco de personalidade, né? De ir atrás, de resultado e tudo. Então, de repente, nossa, mas mudar de ideia e fazer outra coisa completamente, será que pode? E dá, né? Você vê que dá. né? A gente encontra total. Os caminhos pra fazer mas isso. você vê que... É engraçado isso, né? Porque as pessoas se refletem, ou elas em você, né? Então, quando eu fui mudar, até contei isso pro Cris no episódio que a gente gravou, que ele me perguntou como é que foi. Eu falei, cara, não foi fácil não. Porque muita gente falou... você louquinho. Né? Todo mundo falou que eu tava louco, que eu tinha pirado, enfim. Então, acho que as pessoas também têm receio disso. Eu lembro quando eu tranquei a faculdade no 5º ano. Eu ia falar que eu já peguei uma loucura anterior, então pra essa... eu tranquei a faculdade no 5º ano, ele é doido, trancou o último ano, não vai conseguir mais emprego nunca mais. Não vai terminar, porque vai se perder na vida. Vai se perder na vida, e não foi nada disso, né? Então... eu acho que elas se colocam nessa falta de habilidade. Eu acho que... E é curioso você dizer isso, porque
né, final do ano passado, eu fiz vários projetos juntos, assim, ao mesmo tempo, tive um pouco, né, um início ali de sentir que eu tava super exausto, uma estafa, assim, e eu tô 1 ano e meio no projeto do livro, que eu acho que quando sair esse podcast, se Deus quiser, já vai ter lançado, mas eu tive que parar pra mim, e é muito engraçado, porque pra mim, um dos sinais de valor meu é a quantidade de output que eu tenho, a quantidade de coisas que eu faço, Sim. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. Porque eu tive que adiar um monte de coisa. Que eu falei, cara, eu preciso focar nisso aqui. Porque aí você vai sentindo a água, né? O meu terapeuta fala muito sobre isso, né? Sim. Sobre a água que vai... E você não vai percebendo. Ela vai vindo até o pescoço, assim. Ela vai chegando no nariz e você não vai percebendo. E você vai colocando mais coisa no teu potinho. Porque eu tinha muito mais... Em parte é verdade. Eu acho que as pessoas que fazem mais entregam mais. Assim, pessoa que tá à toa, ela... não deixa de ter um... Tem, mas obviamente tem um limite de onde isso vai se cobrar. Eu vou fazer um evento no Canadá. E aí eu tava já, putz, eu não tô treinando a palestra, vai ser em inglês, sei lá. Eu falei, calma. Respira. Tem tempo, né? Faz o livro, entrega o livro, que é um negócio importante e tal, não sei o que lá. Aí depois você vai ter tempo pra fazer, porque eu já tava naquela piração, não, porque eu não sei o que lá, porque eu não tô treinando, porque eu não tô fazendo aula, porque eu não tô. Então, eu acho que isso que você tá falando de você take a step back, eu acho que um negócio que é muito importante, pelo menos pra mim, é o olhar do outro que você respeita. Sim, muito. Uma pessoa cuja opinião é dada com carinho, é dada com uma boa intenção. Sim. Ou seja, não é o feedback de qualquer pessoa. Eu acho que a gente tem que fazer esse filtro. Só que o importante, essa jornada de empreendedor, para mim, quase solo em alguns lugares, lógico que tem equipe agora, mas ainda, para mim, é uma jornada muito solo. A troca com outras pessoas que eu gosto, e às vezes é uma frase que a pessoa falou pra mim, eu exato. falei, putz, eu não tinha pensado nisso. Muito, às vezes pode vir, e pode virar um conselho, né? Acho que uma das coisas Tenho mais dúvida. legais que eu ouvi, e não faz muito tempo, foi de você reserva um momento na sua semana que você não é reunião, não é responder e-mail, só pra sentar e pensar. Total. Você não precisa escrever, não precisa ter nada, você só... E não é meditar também, porque aí é outra proposta, mas pensar. Sim. Você reserva um tempo pra pensar. Bom, você E sabe que eu piro, né? aquilo e falei, não, né? Porque eu tô fazendo alguma coisa pro meu trabalho, eu tô respondendo e-mail, eu tô respondendo filho, eu tô, né? E eu tenho energia, eu gosto de fazer um monte de coisa. Então, é um momento que eu falava, eu durmo bem. Não é dormir. Vamos ressignificar esse negócio pensar. aqui. E eu comecei a fazer isso e é muito legal. É pouco tempo, eu não consigo dedicar milhões de horas pra ficar lá. Ali, né? Mas toda semana tem, sim, um momento onde eu tô lá pensando. Mas é interessante você dizer isso, assim, porque às vezes eu sinto isso no trânsito. Então, eu escuto muito podcast, indo e vindo, trânsito, tá? Eu fui dar aula na SPM, peguei um baita trânsito de 45 minutos. Tava lindo essa semana, né? super legal. E tenho aula hoje, sexta-feira à noite, enfim, também na SPM, que é a terceira turma. Mas tem vezes que eu não ouço nada. Tá pensando. Porque eu falo, cara, assim, eu acho que eu não teria, eu medito bastante, mas eu acho que eu não teria habilidade de ficar parado pensando. Então, assim, eu gosto de andar muito. Tá. Então, eu e a Má, a gente sai pra andar, ou quando eu faço muita coisa, meus clientes estão ali na região da Faria Lima, JK, bastante, né? Eu tento ir a pé de uma reunião pra outra. Porque legal. eu sinto que também me dá dá um reset entre uma essa coisa e outra. arejada, é isso. A gente precisa desse momento que você não tá necessariamente cuidando nem do espírito, nem da sua formação. Porque daí mas vira mais uma obrigação também. Eu tava trocando mensagem com um amigo meu, porque eu tô fazendo um curso do Joe Dispenza. Lembra legal. que a gente tinha comentado? Lembro. Eu tô fazendo um curso online, no meu pace. Também, porque senão vira mais um Mas job. eu acho que é isso, tem que ser uma coisa que te faça bem e leve, Exato, não mais uma lista no mais uma coisa pro checklist. Lá, e aí eu mandei pra ele, que foi ele começou a meditar por incentivo meu lá atrás, que eu tinha ele faz Headspace que nem eu, tal. E aí eu mandei pra ele o negócio do Joe, que eu tinha comentado com ele, e aí a resposta dele foi assim, puxa, eu primeiro preciso... como é que ele falou? Ele falou alguma coisa do tipo, eu preciso agora voltar a meditar todo dia. Eu falei, não! Calma, porque fica nesse negócio da perfeição. Eu tenho que, Nossa, eu preciso e tal. É uma armadilha, né? Eu acho que assim, tem um lugar, até pra gente caminhar no final,
que obviamente a disciplina, ela é importante, Sim. né? Você ter um pouco dos seus non-negotiables, assim, em algum lugar. Então, pra mim, exercício, você sabe, ele é super importante, Sim. porque ele mexe com a minha saúde, mexe com o meu cognitivo, mexe com o meu sono. Então, quero ir todo dia? Não quero. Mas eu vou, porque eu falo assim, cara, isso aqui pra mim é remédio, eu não vou, assim, pra mim é muito importante. Então, tem algumas coisas pra mim que elas são basais, mas não, Sim. se tudo é isso, Exato. Se você quer o resultado, você tem que fazer um pouco do... São essas... é o não binarismo que você tava falando, mas né? não precisa ser tudo, e não precisa ser tudo ao mesmo tempo, Sim. ou sempre, ou mesmo exercício. Você pode ter... Tem dia que você vai fazer meia hora, e tem dia que você vai fazer 2, porque tá Total. maravilhoso. Não, total. Eu fui dar um treinamento em Curitiba e eu tenho um exercício uma série que são 7 minutos. Olha, gostei. 7 minutos, é um hitzinho direto e tal, você dá uma suadinha. Que eu falei, cara, é o que eu tenho. Eu tava no quarto do hotel, não tinha nada. Eu falei, pô, acordei e falei, vai, eu tomo um banho legal, vou animado dar o treinamento. Eu falei, tenho 7 minutos, cara. E tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que a gente vive um pouco essa tirania do... eu brinquei, não lembro qual episódio foi que eu brinquei, que se você fosse fazer a rotina matinal, que os gurus... falam que você tem que fazer, você vai demorar 7 horas, entendeu? Porque você tem que meditar 2 horas, você tem que fazer exercício, você tem que fazer journal. Eu tentei um dia desses aí, me perdi, no meio da manhã, eu falei, nossa, não tá dando. Dá meu café aqui, não enche meu saco, né? Ô Ale, pra gente fechar, obrigado por ter vindo, foi super rico, pra mim foi muito gostoso, não só porque você é família, mas por toda a sua história. Eu acho que esse lugar da gente trazer temas que por vezes não são debatidos, eu recebi uma mensagem, eu recebo muita mensagem mesmo, eu fico muito feliz com isso, seja de pessoas que se viram naquela conversa, falam, pô, isso foi muito interessante, aquilo, e as diferentes conversas conectam com pessoas diferentes em momentos diferentes. A gente vai encontrando as pessoas, né? Muito legal, e eu acho que essa é a proposta disso aqui, né? Trazer desmistificar algumas coisas, humanizar outras, falar, todo mundo passa por BOs, passa por problemas, porque a gente... Abrir uma linha, né, de pensamento diferente, sei lá. Um triggerzinho pra mudança. Exato, e tirar esse negócio do perfeccionismo e tá todo mundo sempre perfeito, alegres e felizes, a tirania dessa, né... Sabemos que não. Sabemos que não, mas também não quer dizer que tá tudo ruim, eu acho que tá tudo bem, então só tenho que te agradecer. Obrigada, muito bom estar aqui, obrigada pelo convite. Conte comigo. Você ouviu Vendendo Valor, um podcast da Strunz com apoio da ESPM.